semana começando e é tão bom ter a sua companhia. Sejam muito bem-vindos, eu sou Vivi Costa e te convido a acompanhar a partir de agora o que está acontecendo aí na sua região, no DF, no entorno. E a gente também conversa sobre o que está acontecendo no mundo e de alguma forma impacta a nossa vida. Eu sou Vivi Costa, vamos começar? E a gente traz alguns destaques da edição desta segunda-feira. Familiares se despedem de motociclista que morreu depois que uma linha de uma pipa ficou presa no pescoço dele no sábado. Maicon Leão. Pois é, Vivi, Jonathan, de 25 anos, trafegava por uma via ali do Gama quando de repente não percebeu que essa linha que eles chamam de linha chilena, que é uma linha altamente cortante, estava atravessada no meio da pista. Ele ainda conseguiu parar a moto alguns metros à frente, mas já caiu no chão perdendo muito sangue. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, levado para o hospital, mas acabou morrendo. Agora a Polícia Civil vai investigar quem era o responsável por essa linha, que segundo testemunhas assistiu tudo, Vivi, e fugiu. Um perigo danado, né? E nesse caso aí uma irresponsabilidade. Obrigada, Maicon, até já. Nervos à flor da pele, mais um flagrante de briga de trânsito, desta vez em Ceilândia. O carro ficou parado no meio da via enquanto a pancadaria acontecia ali num gramado. Kátia Gomes. Pois é, Viviane, a imagem mostra o momento que o homem desce do carro e parte para cima do outro motorista. Eles ficam ali, um fica deitado na grama, enquanto o outro dá vários socos nesse homem. Daqui a pouquinho a gente volta com todos os detalhes dessa história. Combinado, até já. E você costuma levar seu pet para passear no parque da cidade? O cachorro tem que estar com a coleira, viu? Uma campanha vai reforçar esse alerta e eu te conto já já quais são as regras. Participe do nosso jornal pelo Instagram ou pelo WhatsApp, aqui para você no telão, 996232421. O nosso Instagram também você pode aproveitar para seguir, volta e meia ali, a gente inclusive faz alguns concursos culturais que a gente vai mostrar para você o resultado, inclusive, das ganhadoras que foram lá no show do Fábio Júnior. Tá aqui, o @SBT Brasília. Manda uma mensagem pra gente, comenta alguma reportagem que a gente trouxe ao longo dessa edição, manda aquela foto assistindo ao jornal. Vai ser muito bom aqui ter você cada vez mais pertinho de mim e é isso que eu quero, viu? A sua voz é importante para mim. Tem muita notícia para você acompanhar a partir de agora, inclusive um alerta da onda de calor que vai atingir o Centro-Oeste essa semana, viu? Prepara o ventilador, o ar-condicionado, aquela roupa mais fresquinha, porque a despedida do inverno vai ser com temperaturas elevadas, podendo passar ali dos 40 graus, com risco sério à saúde. Esse também é um dos destaques da edição desta segunda-feira, dia 18 de setembro. Vamos juntos? Já estamos no ar. E a gente começa logo com essa notícia de que um motociclista de 25 anos morreu ao ter o pescoço cortado por uma linha chilena, usada por um homem que estava soltando pipa. Foi na tarde de sábado, no setor oeste do Gama. O jovem era entregador de aplicativo e estava trabalhando. Segundo testemunhas, o dono da pipa fugiu do local quando percebeu que um motociclista havia se ferido. Veja só na reportagem de Maicon Leão. Um rapaz feliz, brincalhão. É assim que Jonathan Gomes Silva, de 25 anos, vai ser lembrado pelos amigos. O entregador estava nessa moto quando foi atingido por uma linha chilena, uma das mais cortantes do mundo. Por essa câmera de segurança, dá para ver que ele estava acompanhado de outro motociclista que vinha logo atrás. Depois de passar pela linha, Jonathan de repente para a moto, desce e logo cai no chão já agonizando. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu depois de dar entrada no hospital. Depois do acidente, a linha continua aqui na pista, ó. São vários metros dessa linha que só da gente triscar já tem a sensação de corte. Na hora do acidente, ela estava justamente naquela grade ali, ó. Vamos aproveitar para atravessar. Ela ficou presa desse lado, mais esticada ao longo da pista. Nesse ponto aqui, ó, a gente tem noção do tanto que esse material é cortante. Até mesmo a grade ficou marcada de uma ponta até a outra. Na hora do acidente, o motociclista acabou não percebendo que essa linha estava atravessada de um lado ao outro da pista. Ele só entende o que aconteceu quando percebe que já está completamente sujo de sangue.
O detalhe é que essa não é a primeira vez que alguém fica ferido ao passar por aqui e ter contato com essas linhas, às vezes com cerol ou até mesmo, nesse caso, a linha chilena. Cortes aqui é o tempo inteiro. Quase sempre a gente socorre motociclistas e também ciclistas que passam, porque aqui é uma ciclovia, então sempre passam por aqui e tudo. Sem contar as crianças que saem correndo sem olhar para os lados e os carros vêm, tem que parar em cima deles aqui o tempo inteiro. Na região, as árvores, os postes, para todos os lados, tem pipas e linhas jogadas. A maioria de um material altamente cortante. Depois da morte, apenas uma pipa foi vista no local hoje. Uma realidade bem diferente dos outros dias. Estava lotado. Direto lá, eu abro o portão, dou as pipas para eles. O simples e perigoso fato de empinar pipa fazendo uso de linha com cerol ou material cortante configura crime e é punido com pena de 3 meses a 1 ano de prisão. Se tiver sido praticada por pessoa entre 12 e 18 anos, também consta como ato infracional. Os responsáveis por acidentes com cerol podem responder por homicídio culposo. A punição pode aumentar se for provado que o acusado sabia do perigo que estava causando, respondendo aí por homicídio doloso. Segundo esse adolescente, o responsável pela linha que matou o Jonathan viu tudo e fugiu. Ele viu, quebrou a linha, entrou dentro do carro e foi embora. O caso está sendo investigado agora pela 20ª Delegacia de Polícia. O Corpo de Bombeiros faz o alerta. Para aqueles que usam a moto no dia a dia, essa antena acoplada ao veículo pode salvar vidas. Sempre é aconselhável se valer de linhas cortantes, de antenas cortantes. Essas antenas vão proteger a área do tronco, pescoço e campo de visão do motociclista. De modo que, se uma linha entrar nessa altura, ela vai reter e, por vezes, cortar na parte de cima dela. Mas, pelo menos, ela vai conter, não vai deixar com que essa linha chegue no seu tronco e, principalmente, na área do pescoço. Perigo, uma irresponsabilidade de quem usa a linha assim ainda, né? Ainda nessa edição, vamos falar mais sobre esse caso. A testemunha que conversou com a nossa equipe disse que a pessoa que estava ali soltando a pipa com a linha que matou o Jonathan, muito provavelmente viu esse acidente e saiu do local sem prestar socorro. As imagens aí são do Jonathan, né? O uso de cerol na linha de pipa, conhecida como linha chilena, pode ser enquadrado, inclusive, no artigo 132 do Código Penal, que é quando se expõe a vida ou a saúde de alguém a um perigo direto e iminente. Foi o que aconteceu aí nesse caso. Mas só as investigações da Polícia Civil e a comprovação do uso dos materiais proibidos por meio de laudos periciais é que vão poder fazer, né, essa conclusão aí, dizer, né, se essa pessoa aí vai ser responsabilizada pela morte do Jonathan. A gente está acompanhando todo esse caso, inclusive para servir de alerta, porque o que é para ser uma brincadeira acabou aí numa tragédia, né? Nesse caso aí, uma irresponsabilidade que ela assume o risco. Então, daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso e a gente tem muito assunto, como eu acabei de trazer para vocês aqui com os nossos repórteres. Então, continua comigo, eu vou para o intervalo bem rapidinho. É rápido, hein? E já volto. Estamos de volta. Você que chegou agora, seja muito bem-vindo, viu? É um prazer ter a sua companhia aqui. Vamos para essa notícia aqui de que 2 motoristas saíram de seus veículos e começaram a brigar no meio da via pública. Eles caem ali na pancadaria e chegam a rolar na grama. Gente, o que está acontecendo, né? Olha só nas imagens aí que a gente está mostrando para você. Outras pessoas que andavam na pista ali, que fica próxima a um cruzamento muito movimentado, inclusive de Ceilândia, fizeram esses vídeos que mostram parte dessa confusão e a gente tentando entender, olha só, ele agride com socos, os dois vão parar ali no meio dessa grama com muita violência e a gente fica aqui se perguntando o que acontece no trânsito ou com a pessoa para poder sair nessa fúria. A repórter Kátia Gomes tem mais detalhes desse caso pra gente, né, Kátia? Boa tarde para você. Já se sabe o que foi que aconteceu para eles acabarem desse jeito que a gente acabou de mostrar nos vídeos?
Oi, Viviane. Bom, infelizmente a gente não sabe, não tem certeza o que aconteceu nessa ocorrência. Como você disse, foi num cruzamento em Ceilândia no último sábado e o motorista que estava logo atrás e percebeu que estava tendo uma confusão, ele começou a gravar o vídeo. E aí ele grava e registra o exato momento em que o motorista ali de camisa laranja desce do carro, o outro de camisa amarela também desce desse carro e aí eles começam a discutir. Durante essa discussão, o de camisa amarela parece ali se defender das agressões e logo depois que ele começa a se defender, ele já dá um soco no motorista que está de camisa laranja. Esse motorista então fica nervoso, parte para cima dele, derruba ele ali no gramado e começa a dar vários socos, uma longa sequência ali de socos enquanto o homem está caído no chão. Logo depois aparece uma terceira pessoa, consegue separar a briga, o homem de camisa amarela entra dentro do carro e o de laranja também entra ali. A imagem corta, mas a gente imagina que os dois, logo depois disso, foram embora. O que dá para imaginar é que pode ter sido ali uma batida, um acidente. A gente percebe que o homem de camisa laranja está bastante nervoso, porque ele que aparentemente bateu na traseira do motorista de camisa amarela. A gente não sabe se foi uma freada brusca, o que motivou e se de fato foi uma batida, mas a imagem já impressiona por mostrar ali o tamanho dessa violência. Bom, a Polícia Militar não atendeu essa ocorrência, foi tudo muito rápido, ninguém ligou para a Polícia Militar e também não existe registro na Polícia Civil. Por isso que a gente não sabe exatamente o que aconteceu, o que levou esses dois a caírem ali, né, na porrada, na briga no meio da rua. Bom, mas para falar sobre casos como esse, brigas de trânsito, eu vou conversar agora com o Tenente Pelissaro, que está aqui ao meu lado. Tenente, ali dá para imaginar que pode ter sido uma batida, o motorista da frente que está de camisa amarela pode ter freado bruscamente, o que provocou uma batida, né? Nesse tipo de situação, vocês que trabalham com trânsito todos os dias, é comum esse tipo de batida? Boa tarde. É comum, né? A falta de atenção no trânsito, às vezes está distraído com alguma coisa. Hoje o maior motivo da distração no trânsito é o celular, infelizmente, e acaba acontecendo essa desinteligência entre os motoristas, causando assim essa confusão. Ali então não dá para ter certeza, mas pode ter sido uma batida. Mesmo se for uma batida, claro, nada justifica uma briga daquela no meio do trânsito, ainda parando tudo. Exatamente, né? Nada justifica sair para a violência. Né? Aqui no trânsito nós costumamos a falar que a sua prudência ela salva vidas. Ou seja, se você manter a sua calma, prestando atenção no que você está fazendo, né? Mesmo que ocorra uma batida, é respirar fundo, é pensar no outro, pensar no próximo, dar preferência ao outro carro, para evitar justamente essa questão da violência. Nesse tipo de situação, algum dos dois ali poderia ser preso ou acabar respondendo? Exatamente, pode responder sim por violência, né? Violência corporal ali e às vezes pode ocasionar até uma coisa pior. Morte, por exemplo, né? Vai que ele acaba bate num local que ele não está acostumado, bate a cabeça no meio-fio e acaba vindo a falecer. Então pode sim gerar uma ocorrência policial. Algumas situações também a pessoa pode inclusive estar armada. Exatamente, pode estar armada e levar a alguma coisa pior. Por isso que a gente aconselha a todos os motoristas a prestarem atenção, entendeu? Ser cortês no trânsito, justamente para evitar esse tipo de situação. E se houver uma batida, respirar fundo, manter a calma e tentar resolver a situação no momento. Agora, nesse tipo de situação, a gente percebeu que a Polícia Militar não foi chamada, ninguém registrou ocorrência. Sempre precisa acionar ou não? A polícia geralmente é acionada quando tem vítima. Normalmente, o que acontece? Quando é essa situação, no caso do vídeo, foi uma situação rápida e momentânea. Então não há tempo da polícia agir. Normalmente o que nós aconselhamos, quando acontece esse tipo de situação, de uma violência ou de uma batida, ambos os condutores ou aquele que foi vítima vá até a delegacia e registre a ocorrência. É importante para a gente poder fazer a estatística e ver onde é que a gente pode atuar para melhorar essa situação. Pois é, e também é importante tirar foto, anotar a placa. Exatamente, tirar foto, anotar a placa, se possível dados do condutor, entendeu? Pegar alguma testemunha que viu o acidente, para poder a gente entender a dinâmica dos fatos.
Vocês que trabalham com trânsito todos os dias, têm percebido um aumento nesse tipo de situação de batida que acaba levando à briga? Inclusive, na semana passada, nós mostramos uma discussão entre dois motoristas de dentro do carro. Um tenta, inclusive, pegar num outro veículo, na janela, ali na porta do outro veículo, e a briga fica num trânsito, eles fazendo ali um zigue-zague, uma situação bem perigosa. O trânsito é sempre um complicador, né? Porque as pessoas estão indo para o trabalho, às vezes estão com pressa, às vezes estão estressadas, às vezes estão num engarrafamento. Isso acaba gerando discussões, isso acaba gerando briga. Então é comum sim acontecer isso no trânsito, mas como eu falei, vamos sempre pensar, vamos sempre respirar antes de tomar qualquer atitude precipitada, para evitar esse tipo de confusão. Tá certo, tenente, muito obrigado pelas suas informações. Então é isso, Vivi, fica esse vídeo, né, chocante, que mostra ali dois adultos, dois homens brigando, né, Vivi, ali no meio da rua, provavelmente por causa de uma batida simples. Pois é, e a gente vê isso daí, que graças a Deus chegaram outras pessoas ali para poder apartar essa briga, para isso não evoluir depois para um caso mais sério, porque a gente comenta, depois não adianta mais voltar atrás, né? Pensar que vai se arrepender, porque podia ter acontecido algo muito mais sério, podia ter caído ali, batido a cabeça, enfim, o tanto que o outro apanhou também, né? Mas você sabe que uma dúvida que eu fiquei em relação a essa pessoa que está filmando, exatamente como você trouxe daquela vez que você lembrou o caso da briga durante o trânsito ali, não houve ocorrência, mas quem está filmando pode fazer essa ocorrência para que a polícia vá atrás dos envolvidos, e, enfim, né? Isso daí começa uma investigação. Nesse caso aí, eu não sei nem o que a polícia poderia atuar, mas no outro que estava durante o trânsito, um carro ali quase batendo no outro e colocando outras pessoas em risco, pode ser feita a ocorrência por um terceiro? Tenente, a Viviane fez uma excelente observação. Se esse motorista que foi testemunha, estava ali filmando, ele poderia registrar uma ocorrência policial, fazer alguma coisa ali para denunciar o caso, já que ele viu, flagrou e até filmou? Então, normalmente é a vítima quem tem que fazer esse tipo de informação à polícia, né? Ele infelizmente só foi testemunho ocular, ele pode ser usado pela vítima para poder relatar o fato e dar mais veracidade naquilo que ele está falando. Agora, naquela situação, ele poderia ter impedido também. A gente percebe que ele filmou, talvez ele ficou com medo, não sabe se a pessoa, de repente, está armada ou não, mas, né, qual que é a orientação da polícia nesse tipo de situação? Nesse tipo de situação é realmente chamar a polícia para a gente poder atuar. A PMDF está aqui, tem um telefone 190 que pode ligar que vamos chegar no local. A gente não aconselha a pessoa a tomar a atitude de ir lá separar, justamente para não ter uma coisa pior, uma consequência pior. Porque a gente já viu muitos casos que a terceira pessoa, que não tem nada a ver com a situação, vai lá tentar ajudar e acaba, infelizmente, se machucando, se ferindo. Exatamente. Para a gente evitar mais danos do que aquele que já ocorreu, nós pedimos encarecidamente que liguem para a Polícia Militar. Pois é, e Viviane, a gente até percebe no vídeo que essa terceira pessoa que chega para separar a briga, ele chega andando devagarzinho ali, com cautela, porque ele de fato não sabe se a pessoa está armada ou não, se ela vai ficar violenta com a atitude dele de tentar impedir ali a agressão. Então, a melhor forma mesmo é sempre ligar para a Polícia Militar. Pois é, essa orientação é importante. Assim, graças a Deus, naquele caso ali, outras pessoas acabaram intervindo, porque eu acho que isso deve ter impedido que a situação se agravasse ainda mais. Mas dá para entender também a pessoa que não vai lá, né, para poder separar essa briga, porque, de fato, hoje em dia as pessoas estão tão esquentadas e você não sabe se ela está armada ou não, que pode causar algo pior. Mas, enfim, a gente sabe que na hora que a pessoa vai entrar no carro, acho que ela tem que ligar na hora uma outra chavinha, que é da paciência, né? Pra, na hora que acontecer alguma coisa, uma situação como essa, que deixa ela mais nervosa, mais tensa, uma discussão no trânsito, que ela possa realmente respirar ali e já se programar para ter essa tranquilidade num momento como esse. Obrigada, viu, Kátia? Até já. E a Polícia Militar prendeu em flagrante um ladrão que furtou uma bicicleta que estava parada na frente de um shopping em Ceilândia. O bandido também furtou várias peças de carne, roupas, outros objetos também. Não foi só isso não, viu? Quem está ao vivo aqui com a gente é o Maicon Leão, para trazer mais detalhes dessa história, né, Maicon? Boa tarde para você.
Oi, Vivi. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília, primeira edição. Falta uma prisão para ele completar ali, Vivi, 10 passagens pela polícia. São 7 por roubo, aquele com o uso da violência, muitas vezes ali o emprego de arma de fogo ou alguma outra coisa que intimide a vítima. E com essa, 2 por furto. Como você bem disse, ele foi pego ali com a boca na botija, já enquanto negociava a venda de um desses aparelhos furtados. E durante essa abordagem, Vivi, a polícia encontrou dentro da mochila dele, a gente tem até as imagens, vários produtos, 4 peças de carne, celulares, várias outras coisas. Mas quem vai explicar pra gente os detalhes dessa ocorrência já está aqui ao meu lado, Tenente Wesley da Polícia Militar. Tenente, já um freguês, um velho conhecido da polícia, boa tarde. Isso, o autor aí desse furto aí que foi preso aí pela guarnição já possui vários outros antecedentes criminais, né? Conforme você citou aí, são 7 passagens pelo roubo e com esse aí é o segundo pelo furto. E aí, Vivi, detalhe, quando a polícia chegou ali na abordagem, esse homem que tem 52 anos começou a ter uma amnésia, uma perda de memória. Quando vocês perguntaram das coisas, dos objetos, o que é que ele falava? Isso, a equipe estava em patrulhamento no centro da Ceilândia e onde obteve êxito em prender esse autor aí, justamente com vários objetos na mochila que ele estava portando ali no momento da abordagem. E ele se negou todos os fatos. Diante ali da situação flagrancial, várias peças de carne, o alicate que ele utilizou, inclusive para furtar a bicicleta, que foi conduzida à 15ª DPI para as providências cabíveis. Lá na hora, Tenente, só para quem está em casa entender, vamos listar alguns dos objetos que não dá para lembrar todos também. Era bicicleta, celular, carne, tinha um monte de coisas. Isso, entre os objetos estavam 4 peças de carne, 2 alicates, várias mochilas e uma bicicleta que tinha sido produto de furto no mesmo dia aí no Shopping JK na Ceilândia. O detalhe ali, Tenente, é que no momento dessa abordagem ele estava negociando, tentando passar para frente esses produtos já? Isso, diante da atitude suspeita, ele estava tentando repassar o celular para outro indivíduo. Foi exatamente o momento da abordagem que a gente evitou os objetos aí serem negociados com terceiros. Vivi, a cara de pau era tanta que o celular que ele estava tentando passar para frente tinha ali na tela o nome da loja de onde ele furtou e dizendo que era de uso exclusivo. E mesmo assim ele tentando passar para frente ali. Isso, o celular era de uso exclusivo da Centauro, onde justamente concretizou a situação de furto aí, onde ele levou os objetos da loja. Tenente, felizmente aí, graças também à rápida ação da Polícia Militar, esses objetos foram todos recuperados ali antes que ele conseguisse fazer essa transação ali, já que era no momento que ele estava negociando mesmo. Exatamente, diante da situação rápida aí da equipe policial do 8º Batalhão aqui da área de Ceilândia, obteve êxito em recuperar os bens e restituir as vítimas posteriormente. Tenente, obrigado pela sua participação. Vivi, como ele ainda não tinha finalizado ali a transação, a negociação com esse outro homem quando a Polícia Militar chegou, esse segundo indivíduo ele foi levado para a delegacia apenas como testemunha, mas é aquela situação, né, da polícia ficar enxugando o gelo. 9 passagens pela polícia, falta uma para 10 e assim, pelo que a gente vê no histórico, não é uma pessoa que está querendo parar não, viu? Pois é, parece que não quer mudar de vida mesmo, né? Agora, só aquele alerta também, Maicon, de que quem comprar um produto roubado também vai ser punido, né? Tipo de crime só acontece porque tem quem compra ali, quem fomenta depois. E mesmo que você compre ali um celular, às vezes, no primeiro momento eu não sabia que era furtado, que era roubado. Nesse caso, não tinha nem como a pessoa falar que não sabia, se tivesse concretizado ali a venda, até porque na tela estava a logomarca da loja dizendo que era de uso exclusivo daquele estabelecimento. E sempre tem, Vivi, alguns detalhes que te passam essa informação. É sempre um produto abaixo do preço, uma venda meio que urgente ali. Ou seja, sempre que tiver um desconto muito bom, que a situação estiver muito boa, tem que desconfiar, porque hoje em dia a polícia não foca mais só no ladrão que está ali para pegar o produto. Eles entenderam que é uma cadeia completa e que o crime só acontece porque tem quem vai comprar depois. Então tá todo mundo na mira aí, Vivi. Exatamente. E quem compra esse produto roubado, inclusive, vai preso também. Obrigada, viu, Maicon? Até já. E nessa segunda-feira, uma organização criminosa que forjava acidente de olho na indenização foi parar atrás das grades. Esse grupo teria armado pelo menos 12 acidentes. Entre os envolvidos, um ex-policial do DF e um empresário. Gente, o esquema era o seguinte, presta atenção. Eles compravam carros de luxo que estavam ali com algum problema, aí arrumavam esse carro, contratavam um seguro
e o carro era batido. Mas quem vai explicar melhor pra gente como que eles agiam e aplicavam todo esse golpe vai ser a repórter Vanessa Vitória, né? Vanessa, boa tarde para você. Como é que era em detalhes ali para as pessoas entenderem melhor e achar, inclusive, ser um alerta para essas seguradoras? Oi, Vivi, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Então, é um esquema aí que eu vou tentar explicar aqui, porque a gente fica até com muitas dúvidas com relação a ele. O que acontecia? Funcionava dessa forma. Foram 6 prisões hoje. Desses 6 presos, um é um ex-policial militar do Distrito Federal e o outro é um empresário de Taguatinga. E aí também tem a esposa de um deles, que é uma advogada. Mas o que acontecia? Eles compravam carros de luxo que tinham aí um pouquinho de estrada, digamos assim, uns carros que não eram tão novinhos e também carros com avarias. E aí eles levavam esses veículos porque eles pagavam bem abaixo da tabela FIPE. Aí o que eles faziam? Tinha um problema ali no câmbio, eles mandavam arrumar, deixavam o carro e aí eles entravam em contato com a seguradora para fazer o seguro. Eu até fiz 2 seguros recentemente e, Vivi, quando você não pode presencial, a seguradora inclusive te manda um link, que você clica nesse link, você tira as fotos do carro e você mesmo manda. Quando não tem um vistoriador por perto ou quando você não tem uma agenda, acontece isso também. Mas o que você faz? Aí tirava as fotos, mandava e fazia o seguro. E esse seguro, para receber, quando tem um prejuízo total, aí um PT que a gente chama, esse valor vem em tabela FIPE. Então, o que acontecia? Comprou o carro lá, eu vou dar uma estimativa, tá? Só para as pessoas de casa entenderem. Não é a estimativa real. Vamos supor, comprou ali uma X1 2012, ali uma BMW e pagou lá 40 mil. E na FIPE dela, ela vale 100 mil. Pagou 40, pagou 5 mil para arrumar. Tem também a franquia do seguro, que a gente não pode esquecer, tem esse cálculo. E aí vamos supor que gastou ali 50 mil, pegou 100 mil da seguradora. Só que o lucro grande não era em alguns tipos de carro, não. Por exemplo, eles tinham Porsche. Um Porsche desse aí dá para ter um lucro, né? Você comprando o carro ali por uns 100 mil, fazendo isso, pagando a franquia, enfim, pode ter, de acordo com a investigação, em um Porsche, por exemplo, ter um lucro aí de uns 500 mil reais, ganhando o valor de tabela FIPE. Então, o que acontecia? Comprou o carro, reformou o carro, tirava as fotinhas, fazia o seguro e depois dizia que o carro tinha sido batido. A informação da investigação é que o ex-policial, inclusive, porque a primeira coisa que eu perguntei, gente, eles estão batendo o carro por aí, bati em poste, bati em carro de outros integrantes da própria quadrilha e não machuca não fica machucado, mas a gente sabe, Vivi, que esses veículos de luxo, ali habilitou o airbag, já é suficiente para a seguradora falar, é muito caro para você reformar um carro desse, então a seguradora prefere pagar logo, dar o PT e pagar logo. E eu falei, não se machucava? De acordo com a investigação, esse ex-policial inclusive usava um colete para na hora da batida não machucar. Então inflou, pronto, ligou para a seguradora, olha só, o carro aqui, não, vamos pagar. Então a seguradora não fazia, as seguradoras, né, porque a gente tem mais de uma seguradora envolvida aí, não fazia, Vivi, nem o cruzamento de informações para ver os nomes desses integrantes aí, que eram familiares próximos. Eu perguntei para o delegado, doutor, mas não tem laranja, né? Porque você fica pensando, não, vai colocar o nome... o carro em nome de outro, não, era em nome deles mesmo, dos familiares, de pessoas próximas, o seguro também, e todo mundo recebia ali, eles já estavam atuando desde 2015, então foram aí pelo menos 12, né, foram 25 veículos que foram batidos aí. Também tem uma investigação da polícia aí que aponta que um carro foi colocado como assalto. Fizeram a mesma coisa e aí ligaram para o seguro dizendo, fomos assaltados, fui assaltado, o motorista lá, e eu perdi o carro, colocaram arma na minha cabeça e levaram o carro. E aí eu também perguntei, mas não precisava provar para a seguradora câmeras do lugar onde aconteceu? Eles, é claro, não eram bobos, aproveitavam para fazer isso em locais mais ermos, enfim, mas fez em vários pontos do DF, Vivi. Fez em Taguatinga, fez inclusive em Braslândia, mas aí a grande curiosidade é como é que foi parar essa denúncia, como é que a polícia descobriu que eles estavam fazendo isso, já que as próprias seguradoras não fizeram nada, iam lá e pagavam por denúncia anônima. E aí a polícia fez a investigação, inclusive na 18ª Delegacia de Polícia hoje, pelo menos 9 carros lá dos envolvidos,
2 motos. Esses veículos não estavam batidos. A polícia ainda está procurando 2 Porsches que também teriam envolvimento aí, que provavelmente poderiam ser os próximos carros batidos pelo valor, né? E também na conta deles, a justiça pediu aí para separar o valor de quase 2 milhões de reais, que pode ser uma possibilidade aí se tiver que devolver para as seguradoras. Vivi, o que acontece? Liguei para o responsável aí pela Confederação Nacional das Seguradoras, para ele explicar para a gente, né? A seguradora não se preocupa, meu Deus do céu, como é que fica isso? Porque, Vivi, o prejuízo, você sabe onde que vai parar, né? Você sabe quem paga essa conta, né? A gente, porque quando você vai fazer o seguro do seu carro e eles verificam ali que aquele carro, esse carro aí já foi vítima, é um tipo de carro muito fácil de roubo, de furto, daqui a pouco o seguro que era tanto passa para tanto, porque a seguradora ela não vai ficar com esse prejuízo, ela vai passar para os clientes que fizeram os próximos seguros. Infelizmente é isso, eu até entrei em contato com a Confederação Nacional, o contato dele é do Rio de Janeiro. Eu falei com ele, ele me falou o seguinte: Vanessa, eu sou um consultor, eu vou pedir para a assessoria entrar em contato com você para falar pelas seguradoras, porque a gente fica com essa curiosidade como motoristas que somos e como proprietários de veículos, que também temos veículos, por que acaba depois isso chegando na nossa conta, mas eu ainda não tive um retorno. Eu até reforcei que a gente ia entrar ao vivo, que a gente precisava de um posicionamento, mas o fato é que as seguradoras não entraram em contato com a polícia, as seguradoras não pediram nenhum tipo de ressarcimento. E tem um outro ponto também, Vivi, que eu preciso fazer um pouquinho a defesa, sabe, das seguradoras. Muitas vezes elas podem até desconfiar, mas elas pensam assim: e como é que eu vou provar que é o cara que está mentindo e não a gente? E um outro ponto, se você tem uma seguradora e daqui a pouco você faz uma pesquisa com relação ao nome dela e você percebe que essa seguradora não paga sinistros, você vai falar: eu não vou colocar meu carro. Você, pessoa idônea, você vai colocar seu carro, se você faz uma busca lá e vê seguradora não paga sinistro, ela pode queimar o nome dela também, né, Vivi? Você procuraria ali e faria seguro com uma seguradora que não paga? Pois é, não, inclusive você tem que sempre procurar, né, uma seguradora que você tenha segurança, que realmente você vai ter ali um apoio quando você precisar. E a primeira coisa que eu também me perguntei, viu, Vanessa, eu falei: gente do céu, será que não tem que fazer uma vistoria, né? Mas depois a gente entende melhor como que eles agiam. E olha, quanta criatividade para o mal, né? Como a gente fala, podia realmente colocar essa cabeça para funcionar, para fazer coisas positivas. E nesse caso, a gente inclusive conseguiu falar com o delegado sobre esse caso? A gente falou, Vivi, inclusive, esse negócio aí de você falar de usar a cabeça pro mal, olha só, por que ele é um ex-policial? Porque lá na época, ele se envolveu no rolo de dar 150 cheques sem fundos. Então ele saiu da polícia. Eu também perguntei, ele vivia de quê agora? Como é que tinha esses carrões e tal? Então, assim, infelizmente, olha só, Vivi, eu tô até falando isso, eu tentei de tudo com a defesa deles. Lá na delegacia tinha uma movimentação muito grande de familiares. Eu me ofereci, eu falei: olha, o SBT tem sempre o microfone aberto para ouvir todo mundo. A gente vai entrar com o caso, com a operação, com a investigação, mas se vocês quiserem dar o lado de vocês, o nosso microfone está aberto. E nenhum familiar teve interesse em falar e nem os advogados também tiveram interesse em falar. Então é complicado, Vivi, porque a polícia aí, ela tá munida, tanto que convenceu a própria Justiça de Brasilândia a expedir aí os mandados de prisão que aconteceram hoje. Entendeu? Então, assim, é complicado mesmo, eu não sei como é que a defesa vai agir. A prisão deles não é definitiva, é apenas para que a investigação consiga correr, se não me engano é de 5 dias. Essa prisão aí é temporária, inclusive, para que eles não se comuniquem entre eles e atrapalhem as investigações, mas acaba que, assim, lá na própria delegacia eles estavam todos muito próximos, a gente não sabe que versão eles vão dar, enfim, mas eu acredito que também quem está atuando há muito tempo já, 2015, então, já tem aí seus argumentos prontos para quando forem pegos, né? Inclusive, você falou que a gente conversou com o advogado, a gente, desculpa, com o delegado, conversamos sim, e ele vai falar agora. Eles compravam veículos importados de difícil comercialização, de um comércio restrito, alguns desses veículos com avarias, consertavam os carros e contratavam apólices de seguro baseadas na tabela FIP. O valor de tabela FIP seria o valor de indenização do seguro, que é muito superior ao valor de aquisição e conserto dos carros. Para que eles não fossem vistos pelas seguradoras, porque elas também têm as suas gerências de inteligência, eles se revezavam na condição de condutor do veículo, terceiro envolvido, contratante de seguro e recebedor de indenização. Então existia um rodízio
nessas figuras, para que passassem despercebidos perante as seguradoras. Quantos presos e qual a participação de cada um? São 6 presos temporariamente, uma prisão temporária de 5 dias. Desses 6, são 2 casais, 2 pessoas que são tidas pela polícia como líderes da organização criminosa, que não só compravam os carros, como aliciavam parentes e amigos para que os acidentes passassem despercebidos. A prisão é imprescindível nesses 5 dias para que a gente ouça 12 pessoas que têm um envolvimento secundário, que aparecem em ocorrências. São pessoas que, para nós, no primeiro momento, foram chamadas apenas para driblar as seguradoras, de envolvimento ocasional. Não é o caso dos 6. Os 6 estão todos os sinistros. Mas essas pessoas que têm que ser ouvidas com todos eles presos, para que não combinem versões, para que não preparem depoimento. Então, daí a necessidade da temporária. A organização criminosa era liderada por um empresário de Taguatinga e um ex-policial militar licenciado da corporação há vários anos pela emissão de cheques sem fundos. E nós apuramos hoje pela manhã que é esse ex-policial militar o responsável pelas colisões. Algumas colisões aparecem apenas no papel, elas não existiram, mas as que realmente aconteceram, ele é o batedor do grupo. Gente, que loucura, hein, Vanessa? Você vê um ex-policial porque ele já cometia alguns crimes enquanto ele estava atuando. E olha o risco que a pessoa se coloca, porque por mais que uns carros como esses, eles tenham umas proteções ali, tem um airbag e tudo mais, olha só o risco que ele se coloca, porque poderia acontecer algo mais sério com ele. Gente, onde a pessoa está com a cabeça, né? Em vez de trabalhar para poder conseguir dinheiro, tem que ficar sempre aplicando o golpe, porque é uma vida muito fácil. Nesse caso aí, ainda correndo risco de vida. E o que também, de certa forma, a gente pode pensar, se facilita um pouquinho a vida deles, são essas ocorrências que elas acabam sendo online, né? Sim, Vivi, eu vou falar a tipificação aí, aproveitando a deixa do delegado. Olha só, indiciados, tá? Pelo crime de organização criminosa. Prevê pena de 3 a 8 anos de reclusão. Agora vamos falar da tecnologia. Eu já tinha até entrado falando sobre você poder fazer vistoria online. Eu fiz esses dias, manda um linkzinho, clicou, tira a foto do carro, manda lá, pronto, tá segurado. Agora com relação à ocorrência, também não precisa ir na delegacia, porque é um outro ponto que eu estava conversando com o delegado, a possibilidade de chegar e um agente começar a empurrar. Mas peraí, você estava onde? Mas bateu como? Mas que carro que bateu? Essa pessoa que bateu no seu carro é quem? Vamos fazer um cruzamento de informação? Peraí, quem estava dirigindo era você? Ah, quem estava no outro carro que bateu no seu é sua mulher? Peraí, deixa eu ver aqui. Não tinha isso. E a seguradora não faz esse cruzamento também, entendeu? Então, familiares próximos, como eu falei, não tinha nem sequer laranja, colocar o nome ali em terceiros, para poder dar aquele trabalhão, para falar assim, não, realmente quem bateu era uma pessoa aleatória. Então, a ocorrência também pode ser, não é necessário fazer a ocorrência presencial. Isso, nós não estamos questionando a questão da ocorrência, não, porque a gente sabe que isso já acontece há muito tempo, que a gente pode fazer a ocorrência online, e é assim mesmo o procedimento, até desafoga um pouco as delegacias, né, que podem receber ali presencialmente pessoas que estão com muito mais necessidade do que um acidente de trânsito, por exemplo. Mas o ponto também, Vivi, com relação a isso aí, eu até perguntei para o delegado, porque o grande questionamento é essa logística. Porque eu falei assim, gente, peraí, você compra um carro, beleza, ele é um carro de luxo, ele tem alguma coisa, você tem que reformar, então você tem que pagar. Ele está abaixo da tabela FIP, mas você tem um valor a pagar, você tem um valor a pagar para arrumar e você tem uma franquia do seguro a pagar também. Então você tem todo um cálculo e um montante que tem que ser feito. Aí eu até falei assim, doutor, não era melhor comprar carro de leilão, por exemplo, já que você vai reformar e tal? Ele falou, mas um carro de leilão, ele não é vendido assim com facilidade. Você tem um público específico que compra carro de leilão. E entre os presos hoje está o vendedor dos carros. E eu perguntei, ele é vendedor mesmo? A profissão dele é vendedor? O delegado falou, sim, a profissão dele é vendedor. Mas sabe qual que é o problema? É que ele vendeu a maioria dos carros. Aí eu falei, tem alguém em seguradora envolvido? Vocês vão investigar se poderia ter um facilitador dentro das seguradoras? Ele falou que não, justamente pela praticidade, pela facilidade. A seguradora, ela não vai arrumar um carro que vai ter peças ali muito caras. Então é muito melhor pagar a tabela FIP e deixar para lá e fazer do jeito que está acontecendo. Então, assim, o que eu queria entender até da Confederação
investigação para ver se as seguradoras elas vão se munir aí de recursos para a gente não pagar essa conta. Porque é muito ruim a gente ter que dar esse tipo de notícia e saber que no fim das contas vem para o nosso bolso. Porque é uma franquia mais alta ali na frente, é um seguro mais alto ali na frente. Igual eu estava comentando até com a nossa equipe, Vivi, e até um comentário que eu posso fazer com você, se você usa o seguro do seu carro e você gasta a franquia dele ali, a sua classe de bônus vai lá embaixo. Quando você for renovar o seguro, você é pessoa idônea, você usou, o que você faz? Hoje eu contrato um seguro para ter um seguro. Eu não contrato um seguro para usar o seguro. Ninguém quer. Você não quer usar o seguro, primeiro porque a franquia dele não é barata e segundo porque se você usar, lá na frente você não é um cliente top. Você é um cliente que tem uma classe de bônus que vai lá embaixo. Então por isso que eu estava tentando entender toda essa logística que se formou dentro dessa organização para ver a questão do lucro. E aí entra a questão do lucro realmente nesses veículos mais altos. Lá foram localizados com eles outros veículos, até digamos populares, assim, eles também tinham, mas esses veículos ali eram usados até para fazer as pequenas batidinhas, para fazer, igual você falou, o próprio policial, que seria o batedor, que usava ali, como eu falei, o colete para não se machucar tanto, mas a logística deles era muito bem pensada. E você vê que gerou grana, gerou recurso, gerou dinheiro, porque olha o tanto de carro que estavam com eles sem bater. Tem as imagens aí, 9 carros, 2 motos, fora o que a polícia está nas ruas para poder levar lá para a delegacia. Pois é, olha só, você estava falando sobre as seguradoras de repente repassarem esse valor, a gente espera que não, mas eram sempre a mesma. Eles procuravam sempre a mesma seguradora e as ocorrências. Eles também batiam em lugares diferentes, em regiões diferentes, para que essa ocorrência ela pudesse ser feita em outras delegacias e não sempre a mesma, né? Olha, Vivi, eles faziam em vários pontos do DF, tem uma listinha aí de Taguatinga, Braslândia, tem Samambaia, tem vários pontos do Distrito Federal onde essas batidas aconteceram e tem também essa questão, claro, dos registros online, mas as seguradoras eram várias, inclusive seguradoras de nome mesmo, seguradoras muito famosas, seguradoras reconhecidas pelos clientes aqui no Distrito Federal e em todo o Brasil. Então não era uma única seguradora. A polícia, a investigação até esse momento descarta a possibilidade de algum envolvimento de alguém em alguma seguradora. Não é esse o caso. É realmente aquilo que eu disse, assim, de não ter o trabalho, de não ter uma dor de cabeça. Ah, já rompeu o airbag. Ah, teve ali um dano a um câmbio. Vai ficar muito caro. Vamos pagar a FIP e beleza. E não vamos colocar nosso nome em xeque, porque se eu não pago um sinistro, ninguém vai querer fechar um seguro comigo, porque não vai querer pagar aí um valor mensal, que geralmente eu particularmente parcelo meu seguro, passo o ano inteirinho pagando ali as prestaçõezinhas, tem gente que vai lá e paga à vista para ter aquele desconto, mas ninguém vai querer contratar uma seguradora, por mais que o nome dela seja muito forte no mercado, se ela começa a negar pagamentos, entendeu? E essa realmente é uma estratégia, porque se você tem um carro de luxo, você tem que reposição de peça importada, muitas vezes não tem, então a seguradora acaba tendo um custo. Quando você coloca ali veículo reserva, geralmente 15 dias, a seguradora coloca na ponta do lápis e ela vê que é muito melhor para ela pagar a tabela FIP e cumprir o sinistro do que colocar um carro reserva, pegar uma peça e importar, deixar aquele carro num pátio de uma concessionária, que geralmente é uma concessionária muito específica, você não pode levar para qualquer oficina, não é qualquer peça, não é qualquer mecânico, então tem tudo em volta de um carro importado que acaba facilitando muito essa ação dentro desse sentido. E sem contar o que eu falei no exemplo que o delegado deu com relação ao Porsche. Comprou um Porsche ali por mais ou menos 100 mil, muito abaixo da FIP, que era ali de 400 mil, e aí fazendo uma conta ali, né, eu acho que dá até um pouquinho mais a conta que ele fez comigo, tem um lucro aí de quase R$500 mil comprando um carro, batendo ele e recebendo o dinheiro do seguro. Bom, ainda bem que a polícia conseguiu, então, desvendar aí essa história toda, né? E foi atrás dessa quadrilha e acaba explicando um pouquinho por que sai do foco da investigação a seguradora estar envolvida. Afinal de contas, eles procuravam várias seguradoras até para não deixar nenhum rastro por ali, né? Obrigada pelas informações, Vanessa. Até já, viu?
E 14 pessoas morreram na queda de um avião no interior do Amazonas. As vítimas estavam indo pescar e a chuva teria atrapalhado o pouso da aeronave. Vocês acompanharam essa história no fim de semana? Um dos passageiros que morreram nesse acidente era um médico aqui de Brasília, muito conhecido por ter trabalhado inclusive no hospital de base e na área de transplantes. Vamos ver na reportagem os detalhes desse acidente aéreo. O acidente aconteceu na tarde deste sábado no município de Barcelos, a 394 quilômetros de Manaus. A aeronave modelo Bandeirantes transportava 12 passageiros que vieram de Brasília ao Amazonas para a prática da pesca esportiva, além do piloto e copiloto. Segundo informações preliminares, chovia bastante na hora do acidente. O piloto teria perdido o controle, a aeronave derrapou, ultrapassando os limites da pista. A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas vai enviar equipes para realizar os trabalhos de perícia no local. Mariana Rocha, de Manaus, para o SBT Brasil. Pois é, sobre esse assunto, nós vamos falar agora com a repórter Kátia Gomes, porque essa morte ela repercutiu bastante na comunidade médica aqui no Distrito Federal. A gente viu aí essas informações que foram para todo o Brasil, porque todo mundo realmente acompanhou e dentro do avião, né, os passageiros eram de várias localidades. E a Kátia, inclusive, vai contar para a gente aqui, porque vários órgãos públicos do Distrito Federal lamentaram a morte do médico, né, Kátia? Sim, Viviane, vários órgãos aqui do Distrito Federal lamentaram a morte do médico, que era bastante conhecido e renomado. O médico Roland Montenegro Costa, de 70 anos, ele já estava aposentado, ele trabalhou no hospital de base, mas ele continuava ainda exercendo a profissão. Ele atendia em um consultório particular e também fazia cirurgias ainda, né? Ou seja, era um médico que, mesmo aposentado do hospital de base, ele ainda estava na ativa. Bom, o IGESDF mandou uma nota e disse que lamenta, claro, a perda do médico aposentado do hospital de base e também prestou condolências à família e também aos amigos do médico. A Câmara Legislativa do Distrito Federal também emitiu uma nota, disse que lamenta, né, expressou também solidariedade aos familiares e aos amigos, não só do médico, mas também de todos os que morreram nessa tragédia. Segundo a nota da Câmara Legislativa do DF, o médico Roland Montenegro Costa, que era cirurgião do aparelho digestivo e pioneiro em transplante, pai de 4 filhos, conquistou diversas honrarias ao longo da carreira, incluindo o diploma de mérito policial civil presidente Juscelino Kubitschek, recebido em 2003, título também de cidadão honorário de Brasília em 2006 e o reconhecimento como um dos melhores da medicina do Brasil em 2007. O médico, ele morava aqui em Brasília, ele deve ser enterrado aqui no Distrito Federal. A família está aguardando ainda a chegada do corpo aqui no DF. Como nós vimos na reportagem, né, o médico e mais 13 pessoas morreram em um acidente aéreo, sendo 12 passageiros ali do avião e mais 2 tripulantes, eles que estavam indo para uma pescaria, já era inclusive uma rotina. O médico, ele já tinha essa prática de pescar todos os anos, era uma coisa que ele gostava bastante, né? Além da medicina, além de operar, a outra paixão do médico era também a pescaria, né? Ainda não se sabe exatamente o que causou esse acidente. O que se sabe até agora é que estava chovendo bastante. O piloto ainda chegou a pousar o avião, mas ele teria perdido o controle da aeronave e não conseguiu parar a tempo, né? Claro, agora esse caso vai ser investigado. O CENIPA vai ainda fazer ali toda a averiguação para conseguir confirmar e constatar o que exatamente aconteceu nesse acidente, que é considerado um dos acidentes aéreos mais trágicos dos últimos anos, né, que levou à morte aí não só do médico, mas dos colegas dele, todos que estavam indo ali apenas para diversão, para um momento de pescaria. Viviane. Pois é, inclusive alguns postaram nas redes sociais alguns vídeos, momentos antes ali, alegres, mostrando que estavam indo para essa pescaria, todos se divertindo, uma tragédia realmente. E fica aqui o nosso sentimento para a família, os amigos também, que com certeza estão sentindo muito nesse momento. Obrigada pelas informações, Kátia. E a polícia investiga um motorista de ônibus que agrediu uma mulher trans no terminal do BRT em Santa Maria. Veja só.
vídeo gravado pela vítima mostra o momento em que o motorista da empresa Pioneira parte para a agressão. A confusão foi aqui no terminal de Santa Maria. A vítima é uma mulher trans e contou que os desentendimentos com o motorista começaram na última terça-feira, quando ele não permitiu que ela e o companheiro seguissem viagem com o pet do casal, o que é garantido por lei. O motorista bateu na janela, eu me assustei no momento, aí eu olhei e ele estava fazendo um sinal para me dar a volta e descer do ônibus. Eu chamei meu companheiro e a gente descemos juntos, meu companheiro pegou o animal no colo e o motorista falou que a gente não poderia seguir viagem com o nosso animal. No dia seguinte, Lara disse que voltou ao terminal e estava conversando com o fiscal da Pioneira sobre o direito de embarcar com o animal, quando foi surpreendida pelo motorista. Ele partiu para cima de mim, me dando diversos golpes na cabeça, me empurrando para trás, me deu socos no rosto, quebrou o meu aparelho celular, me jogou no chão. O casal e o motorista foram levados para a delegacia. Os 3 prestaram depoimento e foram liberados. A Lei 7.207 de dezembro de 2022 autoriza o transporte de animais domésticos de pequeno porte, utilizando coleira e guia nos veículos do transporte público coletivo do Distrito Federal. Lara afirma que seguia a regra. Eu tenho certeza que o motivo não foi o meu animal pet. Mais um caso triste de transfobia no Distrito Federal. A gente oficiou a CEMOB, que é a Secretaria de Mobilidade, a empresa e a DECRIM para apuração do caso. Eu não fui respeitada pelo um transporte que eu pago todos os dias para utilizar. É um absurdo, né? Por nota, a empresa Pioneira informou que todas as medidas cabíveis em relação ao motorista já foram tomadas, mas não esclareceu que medidas seriam estas. Um poste caiu em cima de um caminhão no Arapuanga e causou falta de energia elétrica na região. O acidente aconteceu na noite desse domingo, ali no residencial Prado, no Arapuanga, em Planaltina, após o veículo colidir na fiação elétrica. Quando os bombeiros chegaram ali no local, os fios estavam sobre o caminhão. O motorista permaneceu dentro do veículo e não se feriu. A região ficou aos cuidados da Neoenergia e PMDF. A gente sempre faz esse alerta aqui, né? E quando há uma batida no poste, é importante que se mantenha dentro do veículo, que ligue realmente para pedir um socorro para a polícia, para os bombeiros, para que só depois que a energia seja desligada, a pessoa saia do carro. E quem está ali em volta também tem que tomar esse cuidado para poder não levar nenhum choque. E moradores da QNO 17, na expansão do Setoró, foram atacados por abelhas. Olha, foram vários casos de pessoas com picadas na cabeça e nos braços. O mais grave foi um senhor de 69 anos que teve dificuldade de correr do enxame e teve choque anafilático. Ele foi socorrido pelos bombeiros e levado para o hospital de Ceilândia. O Michael Leão conta pra gente como é que foi esse ataque. Pois é, Vivi, pensa o desespero. A gente está falando de um horário ali em que o movimento de pessoas aqui era grande. A gente está, inclusive, ao redor de um campo de futebol. Então, crianças, idosos, vizinhos, muita gente passando por aqui. E essas abelhas moravam justamente nesse poste aqui. A gente consegue ver que tem algumas rachaduras. O Corpo de Bombeiros chegou até a tapar aqui algumas dessas fissuras para evitar que elas voltem, mas a gente ainda percebe algumas abelhas aqui pela região. E estava acontecendo aqui, como a gente adiantou, um movimento de pessoas. Então teriam colocado um som ali do lado e bem aqui algumas outras pessoas estavam reunidas, Vivi, e tentaram quebrar aqueles sacos de gelo. E quando começaram a bater aqui no poste, foi quando essas abelhas saíram e começaram a atacar as pessoas que estavam por aqui. A gente vai dar uma volta para conversar com o pessoal, até para entender um pouquinho de como foi esse momento. A galera estava aqui na frente também. Um idoso ficou ali, ele não conseguia sair do local, foi bastante picado. Inclusive foram as pessoas que estavam por aqui que ajudaram a socorrer esse senhor. Foi. No momento que aconteceu esse acontecimento, ele estava parado vendo o torneio de bola na hora. Aí quando o cara pegou o gelo que bateu no poste, as abelhas começaram a voar, muita gente gritando, correndo, e ele ficou parado. As pessoas acharam que ele era normal, só que um cara lá atrás falou, gente, socorre ele que ele não anda, ele tem problema de locomoção, porque ele teve derrame. Aí foi na hora que teve alguns que conseguiu socorrer ele, quando chegou bem aqui, soltou ele, porque as abelhas estavam em cima de outra pessoa. Aí meu cunhado mora aqui nessa casa, pegou ele, levou para dentro de casa
e tentou socorrer ele com aqueles negócios de fumaça, de matar inseto, essas coisas, ainda acendeu fogo para tentar coisar. Foi na hora que ele desmaiou, aí nós tirou ele daqui e o bombeiro veio socorrer e levou ele lá pro outro lado. Mas muita abelha em cima dele aqui. Tinha muita aqui, ó. Teve hora que eu saí aqui, o portão pensava que as abelhas eram daqui, do tanto que veio dali do poste para cima dele. Você já tinha visto uma cena como essa? Não, eu pensei que era o fim do mundo, todo mundo gritando, desesperado, foi horrível. Na hora você nem entendia direito o que estava acontecendo. Não sabia nem o que era, sair correndo com o cabelo cheio de abelha e fazendo assim com as abelhas do meu cabelo. Sobrou até pra você? Sim, até pra mim. Mas só que, graças a Deus, nenhuma esporou em mim, não. O meu cunhado ainda sofreu algumas picadas, porque ele ajudou o senhor, né? Ele correu lá pro meio pra tentar. Pegar ele, foi. Porque a gente conhece o senhor dali, o nome dele é Giovanni, mas ele tá bem melhor. Vivi, para quem está em casa entender, obrigado, viu? Esse senhorzinho ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, foi necessário várias viaturas, até o Serviço Médico Aéreo, o helicóptero veio para cá para prestar esse socorro. A gente conversou agora há pouco com o Corpo de Bombeiros, que dá mais detalhes para a gente de como foi o acionamento para essa ocorrência. Em razão do número de vítimas e melhor atendimento destas, se alocou o socorro do 41º GBM e do 8º GBM, quartéis da Ceilândia. Então, esses dois socorros implementaram os primeiros socorros nessas 4 vítimas, que era um adolescente de 12 anos, uma de 14 anos, um outro de 17 e um senhor de 69 anos. E o senhor, a priori, era o mais grave, tanto que o serviço aéreo chegou a ser acionado para reforçar esse socorro? Isso. Lá a ocorrência foi atendida com 5 viaturas e, posteriormente, foi acionado a aeronave, o resgate aéreo, em razão da menor de 12 anos e o senhor de 69 anos. A menor apresentava, ela já estava apresentando uma certa tontura, mas não estava em estado tão grave, mas já havia necessidade, já indicava necessidade de conduzi-la ao serviço médico hospitalar. E o senhor começou a apresentar indícios de choque anafilático. Consequentemente, face a essa gravidade, já se mobilizou o resgate aéreo e conduziu, após a estabilização, chegada do médico. O médico achou por bem não conduzir via resgate aéreo, preferiu levar para o meio terrestre para já fazendo os primeiros atendimentos já dentro da viatura e em razão da proximidade com o Hospital Regional da Ceilândia. Controlada a situação ali, mais tarde vocês analisaram o local onde as abelhas estavam, chegaram a fechar esse poste lá? Sim. No período noturno, período onde as abelhas permitem uma certa aproximação, as nossas equipes se fizeram presente e retiraram as abelhas e fecharam esse buraco, justamente para que elas não retornassem para ali. Pois é, Vivi, felizmente esse senhor já está melhor, ele já, segundo informações de populares aqui, já deixou a UTI e a gente continua aqui no local, parte da área ainda está com aquela fita zebrada que era para isolar a região, para evitar que as pessoas se aproximassem até que fosse retirada essa colmeia daqui, essas abelhas, até mesmo por uma questão de segurança. E para conversar sobre esse assunto, a gente chamou já um parceiro nosso aqui do SBT Brasília, o Paraíba, para explicar para a gente como agir numa situação como essa. Essas abelhas, elas estavam morando nesse poste aqui há cerca de 4 anos, até então sem problemas, né, Paraíba? Mas nessa noite aqui, na verdade nessa tarde, pelo que as pessoas falaram, o contato ali do som e principalmente as pancadas no poste foi o que atiçou essas abelhas. Sim. Foi isso aí mesmo. O barulho do som do carro ligado aqui do lado e o rapaz batendo, quebrando o gelo no poste. Numa situação como essa, o que fazer ali a partir do momento que elas começam a sair? Igual o senhorzinho, ele não conseguiu se locomover, por isso foi um dos alvos principais. Mas quando você vê que as abelhas estão começando a ficar agitadas, o que fazer? Viu, começou a ficar agitada, é sair fora. Correr, se trancar algum carro, pedir, obrigar alguém e sair fora o mais rápido possível. O carro do senhorzinho que ele não podia andar, né? Foi o mais prejudicado. O principal num caso como esse é, ao perceber que elas estão morando, igual por exemplo num poste, igual nesse caso aqui que tem muita gente por perto, é tentar providenciar a remoção da colmeia? O mais rápido possível. Viu qualquer movimento de abelha, já chamar alguém especializado nisso aí. Chama o corpo bombeiro, chama um apicultor mais próximo e resolver o problema. Porque se não resolver, vai dar no que deu, né? Paraíba, obrigado pela sua participação, Vivi. Felizmente aí
a gente tem essa situação do susto, esse senhorzinho de 69 anos chegou a ficar em estado grave, foi levado para o hospital, felizmente já está se recuperando bem, mas é um alerta que a gente faz, igual aqui nesse caso do poste, ainda tem algumas abelhas pela região, mas a situação já está mais controlada, só que essas abelhas ficaram aqui cerca de 4 anos, então, e é um local com um movimento intenso de pessoas, a orientação é que você reparou que aí perto da sua casa mudou uma colmeia, uma quantidade grande de abelhas para ir, vai em busca de socorro, liga para o Corpo de Bombeiros, entra em contato com o apicultor, que é a pessoa especializada para fazer esse tipo de serviço. Acabou de sentar uma aqui na minha mão, vamos sair dessa parte daqui, vamos afastar um pouquinho, que elas já estão incomodadas com a nossa presença, mas é isso, é entrar em contato com o Corpo de Bombeiros, com o apicultor, nunca tentar por conta própria fazer a remoção da colmeia, que pode terminar em um acidente. Nesse caso aqui, não foi nem as pessoas tentando retirar a colmeia, foram que eles acabaram batendo ali no poste, despertou toda esse, vamos dizer assim, essa agitação ali entre as abelhas que começaram a atacar quem estava por aqui. Felizmente, Vi, apesar do susto, todo mundo bem, viu? Nossa Senhora, como disse Paraíba, ainda bem que o Marco já foi saindo ali, porque não dá para ficar por perto, né? Imagino que até durou muito tempo sem elas atacarem, gente. Vocês viram que o poste, ele fica ali bem próximo de um campo de futebol, quer dizer, bola que acaba batendo ali. Isso irrita a abelha. E a gente já teve, inclusive, aqui vários pedidos para poder ajudar a tirar, inclusive, essas abelhas de postes, porque às vezes elas arrumam um cantinho ali no poste e aí fazem ali justamente um canto delas e aí é um perigo, né? O pessoal fica com medo mesmo, com razão. Ontem à noite, os bombeiros voltaram até o local do ataque das abelhas, ali no setor O. E aí o que aconteceu? Olha, vedaram o poste com cimento, taparam as frestas por onde as abelhas entravam e se aglomeravam. É uma medida preventiva, porque sem abrigo vai ser mais difícil elas atacarem então os moradores. Agora, vocês lembram que eu mostrei aqui na sexta-feira um vídeo do Jorge Alberto? Ele mora lá no Recanto das Emas. Ele estava contando que a quadra 206 estava às escuras há algum tempo, viu? Olha aí para você ver o vídeo que ele mandou pra gente. Eles tinham, inclusive, vários protocolos mostrando que pediram para a SEB para poder arrumar a iluminação. A gente mostrou aqui, né? Agora ele mandou pra gente uma foto, uma mensagem do WhatsApp, que inclusive vou colocar aqui para vocês verem. Uma mensagem dizendo que depois que a gente mostrou aquele vídeo ali, entrou em contato com a SEB, enfim, o problema foi resolvido. Olha lá, gente, o Jorge mandou, né? Vivi, o problema na rede de luz foi resolvido, muito obrigada. Ele que é lá do Recanto das Emas. E aqui a gente vê o pessoal da SEB lá já trabalhando, arrumando a iluminação. Então, muito obrigada pelo retorno, viu, Jorge? Por contar pra gente que o problema já foi resolvido. Obrigada à SEB também por ter atendido essa solicitação. E aí você também pode fazer assim como o Jorge, né? Manda pra gente a sua sugestão de reportagem, algum problema que você já tentou resolver, não deu certo, que a gente vai atrás aqui para poder te ajudar também. Aproveita e manda aquela sua foto acompanhando o jornal, daqui a pouquinho eu vou mostrar algumas, tá bom? Então tá aqui, olha, 99623-2421, nosso WhatsApp, já salva aí no seu celular. E agora, gente, olha essa história. Um homem fez o próprio filho, de apenas 9 meses de idade, de refém, lá em Águas Lindas de Goiás. Foram momentos ali de muita tensão para toda a família dessa criança. Por quê? Porque esse homem, ele ameaçava matar o filho o tempo todo. Como é que pode um negócio desse, gente? Um pai fazer isso com a criança? Vamos conversar aqui com a repórter Vanessa Vitória. Traz os detalhes pra gente, Vanessa. Que situação absurda. A gente vai falar que quando que um pai, né, um pai que cuida, vai fazer algo como o que a gente acabou de contar aqui, que você vai trazer em detalhes, ameaçar o próprio filho, com que objetivo? Oi, Vivi, boa tarde de novo para você, para todo mundo que está com a gente. Eu falo assim, assistir esses vídeos é de arrepiar, porque o neném chora muito. É um choro tão constante, que dá um desespero tão grande, que a vontade que a gente tem é de entrar naquele vídeo ali, puxar aquela criança daquele homem e falar assim, ó, fica aí, resolve sua vida, me dá esse neném. O neném é a coisinha mais fofa, Vivi, ele tem 9 meses, mas assim, cabelinho cortadinho na régua, você tem que ver que fofura. A gente não vai mostrar, óbvio, ele em detalhes para preservar a imagem dessa criança, mas a criança é a coisa mais fofinha do mundo e passou por esses momentos de pânico e de terror ali no colo de quem devia amor e proteção a ele, inclusive machucou o rostinho do neném com um facão super amolado, super afiado, machucou o dedinho do neném.
Eu vou te falar, é de embrulhar o estômago quando a gente tem que contar esse tipo de assunto, e esse tipo de violência contra a criança não devia ser aceita nunca por ninguém. Imagina pelo pai, que tem obrigação e responsabilidade, né? Mas eu vou contar essa história, Vivi, um pouquinho assim pelo começo, vamos dizer assim, porque eu tô aqui com o Cabo Sampaio, que começou aí a atender essa ocorrência ontem à tarde por volta de 4h30. É que primeiro a polícia foi chamada para ir para a casa da sogra, do pai do bebê. E aí eles foram lá atender essa ocorrência e parece que disseram que era uma discussãozinha, que tudo estava resolvido, não foi isso? Cabo, boa tarde para você. Boa tarde. Isso mesmo, a equipe estava em patrulhamento ontem pela área 2 da 35ª Companhia, quando foi acionada no Jardim América 2 para deslocar até a residência da sogra do autor, informando que seria uma possível violência doméstica. Ao chegar no local, foi constatado e informado pela sogra do autor que eles teriam tido uma discussão mais cedo, mas que estaria tudo resolvido, que ele teria pedido desculpas e teria pegado o neném para passear, e ela não sabia do paradeiro dele naquele momento. Até para atualizar quem está assistindo a gente está no entorno, tá? A gente está em Águas Lindas, o Jardim América 2, em Águas Lindas, fica um pouquinho perto aqui do 17º Batalhão de Polícia Militar, onde a gente está. Então, atendeu a ocorrência e ele disse que saiu para passear com a criança, porque a gente fica na dúvida, por que ele estava sozinho com o bebê, sem a mãe? Porque ele disse que estava tudo certo e saiu para passear. E aí seguiram as horas do dia e a polícia de novo foi chamada. E aí vocês descobriram, peraí, a mesma casa chegou para você? Na mesma casa. Quando o Copom empenhou a viatura para deslocar no mesmo endereço, eu já de impronto já percebi que seria o mesmo local que eu teria atendido mais cedo. Quando chegamos na residência novamente por volta das 21 horas para atender a nova ocorrência, a sogra e a mãe do bebê já veio informando que ele estaria numa outra casa, que seria onde eles residiam de fato, e que ele estaria trancado com a criança desde as 18 horas, ameaçando que iria matar a criança e se matar em seguida. De pronto a gente deslocou até essa residência que fica na quadra 70, próxima da casa da sogra dele, e quando chegamos no local constatamos que realmente ele estava trancado, segurando um facão de um tamanho considerável e com a criança no colo e totalmente transtornado. Não obedecia, não queria conversar com a gente. De imediato foi realizado ali o cerco no perímetro, isolamento. Foi solicitado o apoio das outras viaturas via rádio. Inclusive a gente teve o cuidado de comunicar que as viaturas viessem com os sinais sonoros e luminosos desligados, porque como ele estava sob muita pressão, poderia acontecer dele ficar mais nervoso com a chegada das outras equipes. Nesse momento as equipes deslocaram, a primeira equipe que chegou no local foi a do Sargento Salles, que estava na viatura 247, e aí de pronto, tanto o CPU, que apoiou na hora do deslocamento, quanto as demais equipes que estavam no local, priorizaram ali o cerco do perímetro, e o Sargento Salles se prontificou a iniciar a negociação e tentar acalmar o autor lá nos fatos que se seguiram. Eu vou te agradecer, vou agradecer sua participação, porque daqui a pouquinho eu vou chamar o Sargento Salles, porque ele que foi o negociador que conseguiu ali a rendição do autor, né, do pai da criança, ele que aparece no vídeo puxando o bebê da mão. A gente vai falar sobre essa negociação, da calma, da cautela, da paciência que tem que ter. Não dá para confrontar ali a pessoa que está desesperada ali, louca, né? Porque eu até perguntei, vou chamar o sargento, vem por favor para cá enquanto eu vou falando isso. Eu perguntei, estava sob efeito de drogas? Estava embriagado? O que tinha? Eu vou chamar agora o sargento, que eu vou pedir para ele falar o nome dele, porque eu estava esquecendo o nome dele, eu esqueci de novo, desculpa. Qual é o seu nome? Sargento Gedinildo. Gedinildo, porque ele não tá com a farda para me ajudar, né, Gedinildo? Porque hoje ele tá de folga, mas mesmo assim ele veio atender a gente para contar um pouquinho dessa história aí que traz muita comoção. E aí a viatura dele era a viatura de comando, então chegou para dar o apoio nesse momento, não foi? Sim, boa tarde a todos. Né? A gente estava escalado, né, como comandante de policiamento da unidade, e a gente ficou sabendo, né, do acionamento dessa ocorrência pela segunda vez para a viatura da área, e a gente decidiu dar esse apoio, né? E como o Cabo Sampaio falou, chegando no local, né, pela segunda vez já, que já teria sido acionada a viatura, a gente constatou que realmente tinha essa criança em poder do pai, sendo ameaçada de morte, né? E como foi falado, a gente já fez aqueles primeiros
Fechou a área, fechou tudo. Começou a primeira negociação, informamos aos comandantes para que fosse tomada todas as providências que fossem necessárias pela gravidade do fato, né? E começamos a fazer as primeiras negociações ali com o autor. Ele estava muito agressivo, né? Mas a gente começou a conversar com ele e assim foi chegando as viaturas em apoio e logo em seguida chegou a viatura do Sargento Salles. E se prontificou a colaborar, ele já tem uma experiência, né? Ele trabalhou muito tempo na Companhia de Policiamento Especializada aqui da unidade, da CPE, e a gente, por ele ter credibilidade, a gente autorizou ele continuar com a negociação. Mas aí me conta um pouquinho sobre o autor, o pai da criança lá. Ele estava embriagado, o que vocês viam dele? Ele estava transtornado. Vocês levaram quantas horas para negociar e como é que ele estava, aparentemente? Então, o que se percebeu no local, né, e foi colhido informações, é que ele tinha ingerido bebida alcoólica no dia do fato, né? Ele estava um pouco alterado e muito nervoso, né? E segundo... Mas no momento não parecia ter sinais de embriaguez. Não. Ele estava assim falando tudo de forma correta, né? Sabendo tudo que estava fazendo e falando, né? Inclusive falando que muito preocupado porque queria matar a criança e se matar logo em seguida se fosse tirar o filho dele, porque sabia que a polícia estava ali no local e já tinha cercado. E foi da sua ideia trazer um líder religioso para conversar com ele? Sim, conversa com os familiares, né, inclusive com a sogra dele. Ela informou que ele foi da igreja e estava afastado, e que o pastor que morava próximo tinha uma certa amizade com ele. E aí a gente teve a ideia de buscar o pastor para poder colaborar nessa negociação. E você comentou que parece que foi tanto tempo, deu que quase 3 horas, chegou a 3 horas, que ele inclusive em alguns momentos dormia em pé com a criança no colo e com um facão que foi pegando no rosto, que foi pegando na mãozinha que deu os pontos. Foi quase 3 horas de negociação, né? A partir do momento da chegada da primeira viatura, que foi a minha e o do Cabo Sampaio, até o final, né, da negociação com o Sargento Salles. Na verdade, foi a criança que chegou a adormecer. Ela chorou muito, né, durante o processo de negociação, mas ela também chegou a um ponto de ficar... dormir, adormecer um pouco, né? O bebezinho eu vi dormindo no colo dele. E ele? Não, ele estava ativo todo o tempo. Então ele estava ativo todo o tempo. O bebê apenas que dormia. Eu cheguei até a ver essa imagem, que aí quando entrar o Salles é que vai fazer a limpeza da mãozinha, uma estratégia para levar o bebê, que acaba o bebê acordando e chorando muito, né? Mas ele chora muitas vezes antes. Muito, o tempo todo, né? A maior parte da negociação era ele chorando, né? Isso já foi no final que ele conseguiu adormecer, talvez pelo cansaço e pelo estresse que ele passou naquele momento ali. Aí agora eu vou chamar o Salles. Obrigada, viu, sargento? Por favor, Salles, ele que concluiu aí. Vivi, esse homem, o pai da criança, ele não tinha passagens, tá? Não tinha nenhuma ocorrência. Embora a mulher dele, ele tem 37 anos, a mãe do bebê tem 22 anos, disse que ele tinha aí, era agressivo, violento com palavras, mas que não teria agredido até então. Mas tinha alguns áudios de brigas anteriores e que realmente, como o Cabo Sampaio chegou a falar, se não fosse a ação da polícia, ele realmente teria matado a criança e se matado porque esse era o intuito dele. E aí o sargento Salles é que pode falar para a gente melhor com relação à negociação, porque eu falei, sargento, se você tem ali uma estratégia de chegar e falar, olha, você está machucando seu filho está sangrando, não faz isso. Eles falam que não é essa a estratégia. Qual é a estratégia? Boa tarde. Boa tarde. Então, essa situação dessa ocorrência é uma ocorrência muito delicada, né? Por envolver criança, um bebê, na verdade, de 9 meses. Não é uma ocorrência típica, chega a ser uma ocorrência atípica. Então a gente tem que ter malícia, a gente tem que ter o controle, tem que ter uma certa desenvoltura para poder lidar com essa situação. Mesmo porque o autor ele dava muito agressivo. Nos primeiros momentos ali, eu vou dizer assim, até nas primeiras horas, ele mostrava uma agressividade muito alta. E essa agressividade, se a gente não conseguir contornar ela, controlar para que ele fique mais calmo, pode vir uma tragédia nesse momento, né? Então a intenção primordial ali, no primeiro momento, é sempre tentar acalmar ele. Tentar acalmar, é o primordial, entendeu? Você chegou a tirar sua arma? Sim, era para poder justamente demonstrar a confiança para ele, né? Às vezes ele está vendo ali, passando próximo ali, vários policiais fardados, então a gente tenta às vezes se destacar um pouco, não deixando aquela imagem para ele que está cheio de polícia. Então eu tirei, foi por opção minha, tirei meu cinto de guarnição e falei para ele, ó, vou tirar minha gandola, né? Vou mostrar para você que eu estou aqui para te ajudar, vou mostrar para você que eu estou aqui para resolver o seu problema e não criar outro. E assim a gente vai tentando lidar de forma com que ele deixe mais calmo. E foi nesse momento, quando eu tirei a gandola e o cinto, foi que realmente ele começou
a mostrar uma cooperatividade maior, né? Mostrou começar a ficar mais calmo e a gente começar já a melhorar e evoluir na situação da negociação. Inclusive, ele teria dito, familiares teriam dito que a confusão começou mais cedo, porque no dia anterior, no sábado, a esposa, a mulher, a mãe do bebê, teria ido na casa de parentes e ele não gostou e aí brigou com ela. Ele falava sobre isso? O que ele ficava falando quando ele ficava negociando com vocês? Sim, ele estava bastante transtornado e agressivo no começo, né? Então, ele pedia para apresentar a esposa dele diante da porta, que ele queria ver ela, mas nos primeiros momentos, quando a gente colocava a esposa para ele ver, até mesmo conversar, ele ficava mais agressivo, ele demonstrava mais agressividade dele. Então, essa agressividade dele se deu por esse motivo ocasionado anteriormente, de briga, de às vezes ciúme, por ela ter ficado na casa de outro parente em outra localidade. E isso ocasionou toda essa agressividade, que foi que quando ele via ela, ficava mais agressivo e ficava xingando, ameaçando, falando que ia matar a criança, falando que depois de matar a criança ia se matar. Ele não aceitava, né? Essa discussão para ele ali estava o ponto. Então a gente, todo momento, tentava acalmar ele para que não houvesse uma tragédia naquele momento, entendeu? Salvaram a vida do bebê. Exatamente, porque assim, você lidar, a criança, ela não tem assim, uma iniciativa do que fazer, né? Uma criança, é um bebê. Então, toda hora ela estava agitada, chorava. O facão era muito amolado, porque qualquer cantinho que ele passava estava cortando a criança, tanto que levou 2 pontos na mão, e ele passava o facão no pescoço, ele gesticulava com esse facão e a gente tentava todo o momento ali contornar para que ele ficasse calmo. E a gente conseguiu ali, depois de umas 2 horas de negociação, ele já estava calmo, pegou a confiança, eu consegui a confiança dele, eu demonstrei a minha confiança para ele. Então assim, foi um momento primordial, foi quando ele justamente começou a adquirir essa confiança, né, entre as 2 conversações. Vivi, ele foi preso, eu até peguei aqui, olha só, lesão corporal dolosa, violência doméstica, injúria, ameaça na forma das leis Henri Borel e Maria da Penha. Nossa, eu vou te falar. Tem uma coisa boa a ressaltar, porque na hora que eu consegui a negociação, que ele soltasse o facão, eu peguei o facão, mandei para a equipe atrás, ele não soltou a criança, né? Então tinha uma outra dificuldade além da entrega do facão, era a criança, e ele segurava com muita força. Se eu fosse pegar a criança dele, ele poderia, ou sei lá, estrangular ou até mesmo arremessá-la ao chão, provocando ali uma tragédia. Então começou novamente uma negociação, porém já estava mais calmo, consegui fazer com que ele sentasse numa cadeira e fui nessa gesticulação aí que eu usei um artifício, porque a criancinha estava machucada, de limpar a ferida dela, e nesse momento eu consegui arrancar dos braços dele a criança, entendeu? Aí foi que, graças a Deus, deu tudo certo. Nossa, você imagina só esse bebezinho aí machucado desse jeito. Tão delicado, né, que foi essa negociação, ela realmente precisava ali de muito cuidado. Inclusive, eu quero parabenizar aqui o Sargento Salles, porque tem uma imagem que a gente fica assim abismado de ver, né, como que na hora ele consegue puxar esse bebê e ele com segurança, sem que tenha acontecido nada mais grave. A gente vê ali que ele está com a mãozinha machucada, né, que realmente acabou se ferindo. Mas essa cena em que ele consegue, no meio da negociação, pegar o bebezinho é realmente impressionante. Então, parabéns mesmo pela atuação da polícia. E outra coisa que a gente fica se perguntando, depois que ele se acalmou, assim, qual foi a justificativa que ele dava para esse tipo de ação e se ele já tinha alguma ocorrência, né, de alguma violência contra essa mulher, algum outro tipo de violência em relação à família? Ô Vivi, nessa hora aí, a Vivi tá até dando parabéns para você ali pelo momento que retira o bebê. Inclusive, nesse momento, você vê que a estratégia do Sargento Salles é de limpar a ferida. Ele pede para limpar a mãozinha do bebê. E aí, o bebezinho que tá sonolento ali, quase dormindo, bem dormindozinho, nem tá dormindo muito assim, eu acho que, né, coitado, de cansaço, exausto, ficou ali bem quietinho, sonolento no colo do pai, ele pede para limpar a ferida. E é na hora que ele vai limpar, o neném chora mais ainda. E aí é esse momento que ele puxa, porque ele justamente ele falou que quando eles têm, não tem mais o facão em cena, mas tem o bebê. E tem muitas outras formas que ele poderia utilizar para matar a criança, como ele disse, jogando no chão ou até mesmo apertando. Então o que acontece? Ele não tinha ocorrências, embora ele já tenha se relacionado com outras mulheres e tenha outros filhos com outras mulheres. Com essa mãe do neném especificamente,
tinha as discussões, ela disse que ele nunca foi agressivo fisicamente com ela, mas era bem agressivo sim, xingava ela muito. E a ideia agora, Vivi, o que a gente pede, a gente agradece muito ao trabalho da polícia, esse trabalho aí que eles fazem com bastante paciência, com muita sabedoria, com muita estratégia, para que tudo saia da melhor maneira possível. Mas a nossa torcida é que o bebê fique bem lindo do jeito que ele é, e que essa mãe realmente ela possa seguir o caminho dela longe desse homem. Ele está preso, mas a ideia é que ela não se sensibilize, que faça algum tipo de visita, mesmo levando o filho, porque a gente sabe que o bebê ele tem 9 meses agora. Eu não tenho lembranças, né, da minha infância nessa época, mas a ideia é que o bebê não tenha traumas com relação a isso, até porque ele é muito pequenininho. Mas eu acredito que um dia, se ele perguntar por que ele tem aquelas cicatrizes, por que ele tem aquele corte, ele vai saber que foi o próprio pai quem ocasionou, que foi o próprio pai com o facão afiado que machucou o rostinho dele, que machucou a mãozinha dele e que ele levou pontos por causa disso. Então a ideia é que esse bebê cresça feliz, lindamente abençoado, é isso que a gente deseja para essa família, e que ele pague pelo que ele fez, porque não há motivo, não há desculpa para o que aconteceu. Não, sem dúvida, como a gente começou falando aqui, que pai que tem coragem, né, de ameaçar um filho por qualquer motivo que seja, né, ou por ciúme, enfim, ele que tinha que estar ali cuidando. E a gente vê de novo aí essas imagens que realmente chamaram muita atenção, de uma negociação exaustiva, né? 3 horas de negociação justamente para poder ver se conseguia tirar esse bebezinho do colo desse pai que ameaçava ali com o facão, que o bebezinho já estava machucado. E olha só esse momento em que ele consegue realmente puxar o bebê e trazer ele para a segurança. Depois a gente vê a mãe correndo ali, né, atrás desse bebê. Então, parabéns mesmo para todos os envolvidos nessa negociação por ter terminado bem. E como você falou, né, muitas lembranças a gente não tem quando a gente é muito bebezinho, mas às vezes fica ali uma cicatriz interna, né, também, que ao longo da vida a gente espera que vá passando, que ele realmente possa agora viver tranquilo com essa mãe. Obrigada, viu, Vanessa? E a Polícia Militar prendeu nesse fim de semana 5 suspeitos de assaltar um posto de combustíveis no setor noroeste. Eles foram localizados numa casa na Vila Rabelo, em Sobradinho 2. Vocês vão lembrar, viu? Esse crime foi na quinta-feira da semana passada e mostramos aqui para vocês, inclusive no jornal, falando aí desse perigo que é na hora de abastecer. As imagens desse circuito do posto mostram o momento em que 5 homens chegam ali neste carro preto, supostamente para poder abastecer. De repente, 4 deles descem do veículo ao mesmo tempo. Um comparsa fica dentro do carro, pronto para dar partida a qualquer momento. Armados, rendem os frentistas e os passageiros também desse carro branco. Eles levam tudo o que era possível, saem depois ali tranquilamente. Apenas um desses homens estava encapuzado, mas os demais não se preocuparam em mostrar o rosto. E a gente veio falando justamente que a gente mostraria depois a prisão deles, porque acontece. A gente mostra que eles às vezes nem se intimidam com câmeras de segurança, mas a polícia está atenta, está investigando e, como nesse caso aí, acabou prendendo esses homens. E olha só, DNA Brasiliense é um jogo desenvolvido aqui no DF e subiu no lugar mais alto do pódio durante um festival que reuniu candidatos da América Latina. O repórter Maicon Leão, ele foi conhecer de perto esse game premiado e mostra pra gente agora todas as versões que podem ser acessadas. Pois é, Vivi, o melhor de tudo isso aqui em Brasília. A gente mergulha agora em um universo fantástico dos games e principalmente você de casa sabe como nasce, como começa um jogo? A gente vai explicar tudinho pra vocês a partir de agora e detalhe, mostrar que tem um jogo brasiliense, o DNA 100% nosso, fazendo sucesso no mundo inteiro. Eu quero saber inclusive o seguinte, já tô vendo aqui você com ele aberto, teve prêmio recentemente, mas pra quem tá em casa entender, como é que funciona o jogo? Como é que funciona? É um action RPG, a gente conta uma história de abandono parental e, bom, basicamente você tem que ir avançando na história, descobrindo enigmas aqui, coletando itens, matando monstros, e é isso. É um jogo de ação. É um jogo de ação. A gente percebe que tem um monte de desafio, coisas pra você passar aí pra lutar. Isso. Mas vai ter monstros, chefes, ó, tem já um chegando aqui, e você vai precisar ter reflexos, né? Porque o jogo ele é um jogo um pouco mais difícil, então é isso. Então é um jogo de ação, né? Então você precisa ter
uma certa habilidade para jogar e tal. Vivi, eu vou deixar ele continuar jogando aqui, porque eu tô quase atrapalhando. Como ele falou, tem que ter a concentração, tem uma história, missões para ir cumprindo. Detalhe, esse projeto ele começou em 2015 e vem sendo desenvolvido com o passar do tempo e agora começou a ganhar a notoriedade que merece. Vamos conversar, inclusive, com o Túlio aqui para ele explicar pra gente. Vocês desenvolveram a parte ali, digamos assim, técnica de tudo, mas faltava um enredo para conquistar as pessoas? Isso, exatamente. Em 2017, a Ancine lançou o primeiro edital de jogos dela, né? A gente já estava com o Bravery ali há 2 anos, tentando conseguir uma publisher, mas a gente sempre sentia que faltava algo além das mecânicas do jogo, né? Não quer entender? O que é uma publisher? Ah, tá. Publisher, ela é como se fosse a publicadora de jogos, é a mesma coisa que uma editora de livros. Então, quando a gente está fazendo um jogo, aqui no Brasil principalmente, que a gente não tem muito aporte financeiro, a gente tem que buscar o investimento de uma publisher, que é essa publicadora, para eles investirem no projeto, para a gente conseguir desenvolver o projeto a longo prazo, a não ser que a gente já tenha dinheiro, né? Mas no nosso caso a gente não tinha. Então, no Brasil tem vários eventos que fazem isso, né? Um deles é o Big. E a gente foi no Big tentar publishers e a gente tinha umas conversas interessantes, mas não conseguia levar o projeto para frente. Então, quando saiu a Ancine, a gente viu nela uma oportunidade. Mas como era o edital do governo, a gente sentiu que tinha que ter algo mais impactante na história que a gente contava. Foi quando eu coloquei um pouquinho da minha história de vida, né? O Otávio também tem, várias pessoas da Grit passaram por isso, que é a história de abandono paterno, né? Então a gente colocou uma narrativa sobre abandono paterno, mas dentro de um mundo fantástico, onde a gente vive essa história. Então a gente meio que brinca com o jogador, né? A gente finge que está contando a história ali de uma fantasia maior, mas no final a gente tenta gerar esse impacto. E foi a partir desse momento que a gente conseguiu ter muita repercussão, ter mais visibilidade. A gente ganhou um Ancine. Em 2019 a gente conseguiu uma publisher, né, para investir uma publicadora para o projeto. E no final do ano passado a gente foi contemplado, além como prêmio de melhor jogo brasileiro no Big, né, que foi esse festival que a gente foi para conseguir publishers, que ele é o maior da América Latina. A gente também conseguiu o fundo do Google, né, que foi o primeiro fundo do Google dedicado só para estúdios da América Latina também. Você viu? É interessante que a gente está falando de um jogo que, além de, claro, divertir, distrair ali, ainda trabalha essa questão ali de forma involuntária. Às vezes o jogador nem percebe do impacto que o abandono parental traz para a vida dessas pessoas, né, desses filhos. Exatamente, a gente queria ter o jogo como se fosse em camadas, né? A gente tem aquela camada ali que é só da diversão, que é a ação, que você brinca e tal, que por si só já pode ser suficiente para alguém que quer jogar o jogo, mas a gente também queria muito, assim, deixar algum impacto social, é muito da gente mesmo, assim, da nossa visão de estúdio, né? A gente quer criar histórias que sejam impactantes e viu nisso a primeira oportunidade de fazer algo grande, né? E foi o que a gente fez, né? E agora a gente está colhendo os frutos um pouquinho disso, né? Tá colhendo tanto, Vivi, que já tem versão pro computador, pro console, lançaram também a versão mobile pro celular, ganhando prêmio aí atrás, agora um atrás do outro é a meta, né? Muitos prêmios, né? Isso deve ao fato de, além do jogo ser um jogo focado na narrativa, né? Ele foge um pouco do padrão. O que é o padrão? Geralmente a gente tem aquela jornada do herói, onde o herói ele supera alguma adversidade e no final ele consegue, como pode dizer, completar a missão, né? Esse jogo, No Place for Bravery, não. Ele foca realmente nos problemas daquele personagem, né? Muito, de fato, da história dos meus sócios, né? Eu, diferentemente dos dois, né? Eu não tive essa questão de abandono parental, né? Mas vendo isso acaba sendo tocante pra mim, entendeu? Então, se eu fosse dizer o que fez nós ganharmos esses prêmios todos e ter essa visibilidade, é esse foco na narrativa, é esse cuidado que a gente teve de contar uma história, não ser só um jogo com a arte bonita ou com a mecânica interessante, mas simplesmente contar uma história e essa história verberar, né? Para todo sempre aí, o que fez a galera se apaixonar pelo No Place for Bravery. Tem todo um contexto. Vou pedir pro Rogério Silva voltar ali no Otávio, mostrar o tanto que ele tá concentrado ali e aproveitar para você ensinar para quem tá em casa como que consegue baixar o jogo, começar a jogar, ver que tem computador, console, mobile, como é que faz? Olha, pessoal, a gente tem... O No Place for Bravery tá na Steam. Você digita na Steam No Place for Bravery, né? Que é a plataforma do PC. Estamos também no Nintendo Switch, na loja da Nintendo. Quem tem o console do Switch também pode baixar. E agora no Google também. No Google Play e na Play Store, praticamente. Então é só entrar, pesquisar. Fala devagar o nome, Vivi. Eu não falei o nome ainda, porque assim, meu inglês ainda tá meio enferrujado. Mas explica para quem tá em casa. É o No Place for Bravery, que em português é Não Há Lugar para a Bravura. Então pronto, não tem dúvidas mais, Vivi, é só baixar e começar a jogar.
Muito bom, obrigada, viu, Maicon? E vamos para aquele momento que vocês gostam também de se ver aqui. Eu adoro, né? Acho que a gente fica ainda mais próximo. Eu quero saber se você já mandou a sua foto assistindo ao jornal. Nosso WhatsApp aqui, 996232421. A gente fala da foto, mas também pode ser uma mensagem, uma sugestão de reportagem. Vamos mostrar as fotos, que é esse momento aqui, olha, que vocês se veem. Aqui também pode ser pelo nosso Instagram, que é o @SBTBrasília, ou pelo WhatsApp, que eu acabei de mostrar o número para vocês. Ana Alice mandou, olha, oi, sou a Ana Alice, tô ligada no jornal todos os dias, Viviane, lá de Ceilândia Norte. Olha só que gracinha acompanhando o nosso jornal. Beijo para você, Ana Alice, obrigada. Lecivânia, todos os dias ligadinho aqui com vocês, adoro Lecivânia e família de Sobradinho 2. Um beijo então para toda a família aí de Sobradinho. Vamos mais um, Maicon. Amo assistir vocês, eu fico muito bem informado. Obrigado pela eficiência do seu trabalho no SBT. Ele que é lá do Guará. Maicon, adorei. Inclusive, eu tô vendo que você estava aqui, ó, mostrando, tirou a foto bem na hora que a gente estava falando do nosso concurso cultural do Fábio Júnior. Eu vou mostrar para vocês mais fotos ao longo da semana. Eu quero agradecer a participação de vocês. Mas deixa eu aproveitar, então, esse gancho aqui para dizer para vocês como é que foi esse show do Fábio Júnior para os ganhadores do nosso concurso cultural. A Carmen e a Lu, elas tiveram as histórias escolhidas, ganharam ingressos com direito a conhecer o Fábio Júnior no camarim, de pertinho. E elas registraram esse momento. A Carmen levou a mãe dela e mandou um vídeo pra gente agradecendo. Vamos ver. Passando aqui para agradecer aos envolvidos pela realização do meu sonho, que era conhecer o Fábio Júnior. Muito obrigada, SBT Brasília, obrigada por tudo. Sem vocês não teria sido possível a concretização desse sonho. Fábio Júnior, a sua música curou a minha alma. Eu te amo. Obrigado! Ai, que legal, Carmen. E a Lu fez um post no Instagram com uma mensagem linda também, contando como é que foi. E agradecendo também essa oportunidade, ela colocou no Instagram e a gente trouxe aqui. Olha só que gracinha. Primeiramente, agradecer a Deus, ao meu pai, ao SBT Brasília, por me proporcionar esse momento inesquecível com meu ídolo, que amo tanto. Esse cara é de uma leveza, uma luz, um carisma. E olha, gente, ela inclusive fala aqui, olha, que admira muito Fábio Júnior, agora mais ainda, um ser humano fora da curva. Uma observação que ela não poderia deixar de citar, parabéns SBT Brasília, Vivi Costa, Tati, Letícia, Rose, muito obrigada de coração, foi tudo perfeito, fui tratada como uma celebridade, fizeram todo o trabalho com muito respeito e maestria. Aqui fica meu muito obrigado, né? Sonho realizado, que gracinha ela aqui com o pai dela, de 83 anos, a Lu estava preocupada, né, querendo saber como é que ia ser, e aí todo mundo entrou em contato para poder proporcionar esse momento bem especial. Fiquei muito feliz de vocês participarem, de terem realizado esse sonho, e olha, continuem participando, acompanhando com a gente aqui, que volta e meia a gente traz alguns concursos culturais para você. Muita gente colocou ali no post, né, poxa, eu queria ter sido selecionado, mas vai chegar a sua vez, tá bom? Vamos continuar aqui, olha, depois ao longo do jornal e ao longo da semana eu vou mostrando mais fotos de vocês, tá bom? Eu vou chamar agora a Kátia Gomes, ela vai voltar a conversar aqui com a gente sobre uma quadrilha suspeita de furtar e adulterar caminhonetes de luxo aqui no Distrito Federal. Kátia, bem-vinda de volta aqui, né? E segundo as informações, Kátia, o pessoal que está acompanhando aqui com a gente, esse bando aí ele era especializado nesse tipo de crime. Conta pra gente como é que eles agiam. A gente estava falando mais cedo aqui também de um outro golpe com carros, né, com carros de luxo. Como é que era esse daí? Traz pra gente. Pois é, Viviane, essa quadrilha ela era especializada em conseguir furtar essas caminhonetes de alto luxo. Eles tinham equipamentos ali que conseguia burlar todo o sistema de segurança, porque como eram veículos caros, eles tinham ali um sistema para evitar furtos, mas esses criminosos conseguiam fazer essa prática. No dia 9, eles furtaram uma caminhonete no plano piloto avaliada em R$250 mil. A polícia começou a investigar e localizou essa caminhonete em um condomínio em Sobradinho. Quando chegou lá, prendeu 4 pessoas em flagrante. Eles já estavam terminando de fazer a adulteração, já tinham trocado a placa e o chassi. Inclusive, o chassi que eles utilizaram é de uma caminhonete que está em circulação legalizada do proprietário que mora em Águas Claras. Além disso, além de recuperar a caminhonete, a polícia também encontrou diversos equipamentos que eram utilizados para essa adulteração, Viviane.
Obrigada pelas informações, viu, Kátia? Até já. Vamos voltar aqui no caso do motociclista de 25 anos, o Jonathan Gomes da Silva. Ele morreu depois que teve o pescoço cortado por uma linha de cerol. O velório está acontecendo neste momento no cemitério de Taguatinga. E o nosso repórter Maicon Leão, ele está por lá para atualizar as informações para a gente. Boa tarde de novo, Maicon. Oi, Vivi. Boa tarde para você, para todo mundo ligado no SBT Brasília, a primeira edição. A gente fala ao vivo aqui do cemitério Campo da Esperança de Taguatinga. Nesse momento, os amigos, inclusive, vão se reunir ali para fazer a oração. Esse velório começou há poucos minutos, Vivi. Muitos amigos. A gente vê, inclusive, nessa parte aqui, vários motociclistas, entregadores que trabalhavam com ele ali, reunidos aqui para prestarem as suas últimas homenagens. E, claro, o principal que motiva a maioria dessas pessoas estarem aqui hoje, que é justamente o pedido de justiça. Porque para quem está chegando em casa agora, o Jonathan Gomes, de 25 anos, no último sábado, estava passando ali pelo Gama, quando em uma das avenidas bem movimentadas ali próximo ao parque, Vivi, ele acabou sendo atingido por uma linha. A polícia ainda vai precisar se era uma linha chilena, tailandesa, esses nomes, mais do que tudo indica que é uma linha daquelas industrializadas, altamente cortantes. Nós estivemos lá no local, chegamos inclusive a pegar nessa linha. A informação que a gente tem, Vivi, é que um homem, seria maior de idade inclusive, estaria soltando pipa ali naquele local. Essa pipa acabou soltando ali, se cortando, essa linha caiu no meio da avenida, ficou atravessada de uma ponta a outra. E aí, quando o Jonathan vinha, ele acabou não percebendo, até porque a gente está falando de um material muito fino. Mesmo estando devagar, ele estava acompanhado de um outro motociclista que vinha logo atrás. Ele chegou a conseguir parar a moto ali alguns metros à frente, mas infelizmente ele já caiu ali no chão. O corpo de bombeiros foi acionado, ele foi levado para o hospital, mas infelizmente acabou não resistindo aos ferimentos e morrendo. O caso, Vivi, está sendo investigado pela 20ª DP, que agora trabalha para identificar este homem responsável ali pela linha. A polícia, nesse momento, inclusive, está lá na região fazendo diligências em busca de novas câmeras de segurança. Ontem nós estivemos lá no local, a gente conseguiu essa imagem que mostra o momento em que o Jonathan passa. Logo na sequência, vem esse outro entregador ali com ele. Eles não estavam em alta velocidade, mas mesmo assim não deu para ver a linha ali naquele local. Então a polícia trabalha agora para identificar quem é esse homem. Eu conversei com algumas testemunhas e vi que, detalhe, me disseram o seguinte: eles perceberam o momento em que o homem, que seria o responsável por essa pipa, por essa linha, viu o que aconteceu e entrou no carro e foi embora, Vivi. Então a polícia trabalha aí primeiro para identificar esse homem e depois para entender a responsabilidade dele nesse caso. Porque primeiro soltar a pipa ali com linha com cerol, material cortante, é um crime. E nesse caso, quando a pessoa ali ela é ferida, ele percebe o que acontece e teria ido embora sem ao menos parar para prestar esses primeiros socorros, essa necessidade ali de ajudar, ele também, claro, acaba cometendo o crime ali de não prestar os primeiros socorros. Então a polícia trabalha agora para identificar este homem. Câmeras de segurança ali da região devem ajudar, mas os amigos e familiares se reuniram agora. Tinha um movimento maior de pessoas aqui fora, mas agora eles estão todos reunidos ali na capela por conta da oração. Eu vou até agradecer o presidente da associação que representa os moto-entregadores aqui do Distrito Federal Autônomo, que ele permaneceu aqui para falar com a gente, até mesmo para fazer um pedido tanto de justiça quanto de socorro para vocês que estão aí na rua no dia a dia, né? Boa tarde, meus sentimentos. Boa tarde a todos. É isso mesmo, não dá para essas injustiças continuar impune, né, cara? O rapaz que estava soltando essa pipa com essa linha chilena, ele cometeu um crime que hoje tirou a vida do nosso colega aí, que estava trabalhando, né? E a justiça tem que ter feito, esse rapaz tem que ser identificado e ele tem que pagar por esse crime, né? É um crime que ele cometeu e não dá mais para ficar impune, né? E hoje é uma dor imensa aí para a família, para os parentes, entes queridos aí, os colegas, né? E no período das férias agora, recentemente, a gente recebeu muitos vídeos de linha chilena na Asa Norte, em vários locais aqui dos Distritos Federais, né? Que poderia ter acontecido mais tragédias, mais mortes poderiam ter sido ceifadas, né? E isso não dá mais para aceitar. Nós pedimos justiça, pedimos que os órgãos fiscalizem os comércios que vendem essas linhas chilenas, né, que a punição seja maior para quem solta pipa com linha chilena, né? Até quando vamos ter que ver nossos colegas sendo mortos por uma simples brincadeira que muitas pessoas não consideram como grave, né? Mas para nós trabalhadores que andam de moto, isso é gravíssimo.
Vivi, ontem nesse local específico que teve o acidente, eu estive lá acompanhado do Angélio, nosso cinegrafista, o nosso auxiliar Luiz também. E o que a gente percebeu, Vivi? Lá, boa parte das árvores que ficam ao redor do local onde aconteceu o acidente, elas estão tomadas ali por pipas, por linhas. E o que eu queria saber, igual você comentou agora, que principalmente quando chega próximo período de férias, fica a preocupação. Como é que vocês têm trabalhado? Com medo, né? Com medo e assim, é uma coisa que a gente não vê, né? Praticamente a linha é tão fina que a gente não chega a enxergar ela, né? E quando a gente passa, só acontece o acidente, né? A tragédia já está feita e infelizmente não tem mais como fazer nada depois daí. Então a gente pede mesmo que os órgãos, o governo fiscalize onde há essas vendas dessa linha chilena, punam os comércios que vendem essa linha chilena, punam quem solta pipa com linha chilena, quem fabrica esse artefato aí, porque se não for tomado algo imediatamente aí, a gente fazer alguma coisa aí, vai vir agora aí as férias escolares aí e vai continuar acontecendo acidentes, infelizmente. Vivi, para quem está em casa entender, a gente está falando de uma situação que o cerol por si só, ele já é grave. É aqui o cerol, para quem está em casa, às vezes não tem o conhecimento, é aquele que a própria pessoa quebra ali o vidro, passa com cola na linha e produz o próprio cerol. Essa linha que a gente está falando, ela é de um material industrializado. Na grade em que essa linha ficou presa de um dos lados da pista, a própria estrutura ali de metal, Vivi, foi cortada. Então você imagina o impacto que isso tem no corpo da gente ao ter contato ali. No que eu trisquei nela só para poder levantar, para tentar mostrar na câmera, eu já tive uma sensação de corte. Então, assim, é um material muito perigoso para estar aí à solta, igual foi nesse caso. A pipa foi cortada, a linha ficou caída no meio de uma avenida. Que dia que você andando ali vai imaginar, Vivi, que no meio de uma avenida você vai se deparar com uma linha como aquela e ter seu pescoço cortado, que é o que aconteceu nesse caso, Vivi. Transforma uma brincadeira, né, numa brincadeira que, na verdade, acaba em morte. Porque a gente fica vendo essas linhas que normalmente o pessoal coloca cerol e essa outra que você falou, que parece ainda mais cortante. Às vezes a pessoa está ali brincando com o objetivo de estar com uma outra ali e cortar, né, a pipa do outro, o que não faz o menor sentido, né? Assim, é uma brincadeira ali que todo mundo pode estar levantando pipa sem problema nenhum. E agora, inclusive, eu queria até chamar um trecho da entrevista em que um adolescente que não quis identificar, né, Maicon, contou para você aí sobre esse homem que estava soltando a pipa no local do acidente. Vamos ouvir. Enquanto esse momento que a linha cai ali, que o motociclista é acertado, o rapaz estava soltando a pipa, ainda estava aqui? Tava. Ele chegou a ver o que aconteceu? Chegou, aí entrou dentro do carro e foi-se embora. No que ele viu o que aconteceu, foi a hora que ele quebrou a linha ou foi depois? Como é que foi? Foi quando ele quebrou a linha. Ele viu, quebrou a linha, entrou dentro do carro e foi embora. Era um homem grande? Como é que era? Era grande. Adulto. Um moreno. Adulto já? Era. Ele viu o que aconteceu e foi embora? Foi. Uns 26 anos. Uma irresponsabilidade em dobro, né? Porque ele assumiu o risco de colocar essa linha com um objeto cortante e depois nem se deu ao trabalho de tentar socorrer ali esse motociclista. E a gente está vendo, inclusive, aí foi bacana de ver várias motos aí paradas. Eu imagino que seja, inclusive, uma homenagem que outras pessoas, outros motociclistas estão fazendo aí para o Jonathan, porque eles também se viram na mesma situação, né? Você imagina quantos trabalhadores tem hoje de aplicativo que levam e trazem, né, ali o que a gente pede pelo aplicativo para poder facilitar a nossa vida e, de repente, o risco que eles correm de passar aí por um local onde tem um fio cortante como esse. Sim, Vivi, a gente está falando de pessoas que ganham ali o seu ganha-pão justamente em cima de duas rodas. Então essas pessoas se reuniram aqui para homenagear o colega de trabalho e também para fazer esse pedido de justiça. Enquanto rodava o VT, eu vi você comentando que a linha chegou a cortar até mesmo a antena que serve para proteger, de tão potente que ela é. Sim, boa tarde a todos aí. Essa semana, eu passando na Ceilândia, a linha cortou o corta-pipa da minha moto. Na hora que ela começou a passar, eu freiei. Quando eu freiei, foi o tempo de eu olhar para o corta-pipa e ele chegou a torar mais ou menos aqui. A gente está falando dessa estrutura de metal aqui que essa linha cortou? Dessa estrutura de metal. Ela começou aqui e cortou essa partezinha daqui. E ela veio parar na ponta. Se não fosse o corta-pipa, eu tinha ficado sem o pescoço. Infelizmente,
tá tendo uma certa inadimplência da parte governamental em relação à fiscalização. Teria que ter mais fiscalização a respeito dessa situação. Nos parques é liberado, tudo bem, mas teria que ter determinado metros para a pessoa estar ali brincando. E ter uma fiscalização em relação a essas linhas chilenas, que são muito perigosas. Principalmente para a gente, se ela corta uma estrutura dessa de metal, imagine o corpo do ser humano. Qual que é o sentimento que fica de vocês ao ver essa situação? Nesse caso aqui, o amigo de vocês acabou perdendo a vida, mas eu fiquei sabendo também que questão de vocês se machucarem é frequente. Sim, frequente. E a sensação é de impunidade, né? Impunidade, sensação de tristeza, porque é mais um membro da família. É mais um membro da família que se vai, devido à impunidade do governo. Obrigado pela sua participação. É isso, Vivi. A gente segue acompanhando as investigações que agora ficam ao cargo da 20ª DP, Vivi. Pois é, e fica também aqui esse nosso alerta, que muitas pessoas acham que não vai ser o suficiente para poder cortar ali, por exemplo, esse equipamento que eles colocam, e a gente acabou de ver o risco que é. Então, assim, não é brincadeira, não é motivo para as pessoas acharem, você mostrando aí, né, que muitos motociclistas colocam, alguns até, às vezes, não colocam esse tipo de haste, mas a gente vê aí a importância, porque a gente acabou de ter esse testemunho, que acabou salvando a vida de um motociclista. Mas, gente, olha, vamos repensar, né? É uma brincadeira, um momento para se divertir, não precisa disso. Obrigada, viu? E meus sentimentos aí também para a família, para todos os amigos e colegas. Até já, Maicon. E vamos voltar a conversar aqui com a Vanessa Vitória, que tem informações de um crime gravíssimo também e ainda cercado de mistério. Uma mulher foi brutalmente espancada na frente de uma casa noturna em Ceilândia. O vídeo ele foi feito por um motorista que passava ali pelo local e aí ficou abismado com essa situação. Isso já no amanhecer de sábado e mostra pelo menos 3 pessoas agredindo essa vítima. A mulher, gente, ela cai no chão e ela é pisoteada, chutada na cabeça, no corpo. Um absurdo, e outras pessoas, inclusive, ali estão em volta, por perto. Nós borramos as imagens porque elas são realmente fortes, são imagens chocantes. E a Vanessa Vitória agora vai conversar com a gente. Nossa produção apurou que a vítima, a mulher que aparece aí apanhando nas imagens, ela não registrou um boletim de ocorrência denunciando essa violência que ela sofreu. Vanessa, a gente fala tanto sobre a importância de denunciar casos como esse, né? Oi, Vivi, boa tarde de novo para você, para todo mundo. Sim, muito importante, até porque você vê uma violência dessa, a mulher ali de short, né, preto, de blusa branca, sendo pisoteada, tendo a cabeça chutada por 2 homens. As pessoas ali em volta, né, quem faz o vídeo é um motorista que está passando de carro. A gente não sabe se tem outros vídeos de quem estava ao redor ali, mas o fato é que esse caso viralizou e realmente um registro ali específico desse caso não foi localizado até o momento. Ainda há muito mistério, até porque a 15ª Delegacia de Polícia, que está tentando descobrir quem é essa mulher, onde ela foi atendida, como está o estado de saúde dela, está em busca de informações. Porque no Hospital Regional de Ceilândia chegou sim um homem sendo atendido, né? Tem registro ali de que 2 homens teriam sido atendidos no Hospital de Ceilândia e que um deles, né, de 19 anos, teria ido ao mesmo bar, teria ido a este bar com alguns amigos, cerca de 9 pessoas. Chegou ali por volta de 6 horas da manhã, ele relatou que estava saindo do bar, ouviu um barulho de uma bomba de gás e que quando ele decidiu voltar ao bar para ver como é que estavam os amigos dele, ele teria encontrado um outro homem ensanguentado e que ele foi prestar socorros, que ele seria militar e sabia ali agir, e que ele foi prestar socorros e que aí um segurança se aproximou dele, ele pediu ajuda e que na verdade ele teria começado a ser agredido por 2 seguranças. Seria um registro ali que foi levado à polícia de que um homem de 19 anos teria sido agredido por seguranças do bar, mas a gente ainda não sabe se há um cruzamento de informações, se essa confusão também teve envolvimento com esse vídeo que foi exibido, dessa violência explícita dessa pessoa, dessa mulher já desmaiada, caída ao chão com outras em volta. É possível ver no finzinho do vídeo que quando eles estão chutando ali, vem um homem com uma bebida na mão, segurando, tenta meio
meio que apartar ali e termina, mas o fato é que tem um monte de gente vendo e você vê que assim, ninguém segura os dois, ninguém faz nada. A gente ainda não tem informações, Vivi, como você começou falando aí, quem é essa pessoa, se teve algum atendimento médico, a polícia não identificou ainda. Pela situação aparentemente muito grave, ela pode ter se machucado muito e teria sim, precisaria de atendimento médico, mas tudo ainda em volta desse caso ainda é um mistério com relação a essa agressão específica, porque como eu falei, só há registro mesmo de um outro caso que a gente nem consegue relacionar, a gente nem consegue ligar. E também não conseguimos precisar se é uma mulher, se é um travesti, se poderia ter um outro nome e foi atendido aí com um registro não de mulher. Então, assim, tudo ainda é muito preliminar. O fato é que, independentemente de quem foi a vítima, que denuncie, que procure a polícia está atrás de informações para que esses autores sejam punidos, né, Vivi? Porque não há possibilidade aí dessa pessoa sofrer o que sofreu e ficar calada diante de um fato como esse, gravíssimo. E esses que agrediram também precisam ser localizados para que paguem e não saiam agredindo outras pessoas por aí. Então, falta saber quem são esses homens, quem é a mulher e por que toda essa situação aconteceu. Sem dúvida. Obrigada pelas informações, viu, Vanessa? Olha, inclusive a gente atualizando um pouco, assim, vamos ver de novo um vídeo ainda sobre esse assunto, esse vídeo que está circulando nas redes sociais, porque apesar da vítima não ter procurado a polícia até agora, a Polícia Civil informou que já está investigando essa agressão e que, inclusive, uma outra vítima, que também teria sido espancada nessa ocasião, registrou ocorrência na 15ª Delegacia de Polícia, que fica ali no centro de Ceilândia. Já a mulher que a gente vê no vídeo ainda não registrou ocorrência. A polícia tenta identificá-la e ela pode fazer a denúncia pelo 197 da Polícia Civil. Ela pode estar em situação grave em algum hospital, né? A gente não sabe exatamente qual é a situação dela agora, mas vamos rever o vídeo, lembrando que as imagens são claras, independentemente de ter sido registrado ou não, esses agressores precisam ser responsabilizados. Vamos ver. Ah, pô, o bicho batendo na menina. Os caras espancando a menina, velho. Olha aí. Pisando na cabeça da menina. Nossa, a gente vê ali, né, um áudio da pessoa assustada, mas mesmo assim, será que não era o caso de todo mundo estava perto ali, tentar socorrer? Né? A gente sabe que as pessoas ficam com um pouco de medo, de receio, não sabe se a pessoa está armada, se pode acabar sobrando para ela, mas quando tem muita gente por perto, né, socorrer alguém ali naquela situação talvez seja o caso. Bom, olha só, e agora? Vamos mudar um pouquinho aqui o clima, né? O Fausto, de Infância de Romeu e Julieta, pessoal que gosta de acompanhar a novela aqui no SBT, vai dar mais alguns spoilers do que teremos na novela essa semana. Veja só. Tá autorizado? Posso usar? Alô, alô, Jornal SBT Brasília. Hoje tem pedras vulcânicas pra você. Você tinha que vir justo agora? É assim que eu sou recebido no meu próprio quadro. Mas se você não gosta de vir pro lado do Vila, é só não pisar aqui. Brigas. Adoro brigas. Ministério da Saúde adverte. Brincar de MDI pode causar invencionices e visualização do pé de feijão. O Vitor foi promovido? É só um remanejamento temporário, Vitor. Eu não estou te promovendo. Isso é chuva de panfleto? Quem é que vai querer um pingente ridículo assim? Esse coraçãozinho aqui é novo. Certeza que isso aqui é obra de Lilex. Tem certeza? Começa agora o app de relacionamento. Daniel abre as notificações. Enfim. Até que se depara com... Não acredito. A Mari aqui? Agora ele passa a bola pra Bassânio, Bassânio cruza e descobre que a Bórcia está na pista com a conta que eu criei pra ela. Gente, a Bórcia não parecia tão desesperada assim, não. Fim de papo! Tô mentindo? Ih, deu ruim pra mim. Vou ficar aqui escondidinho pra Bórcia não me encontrar, mas semana que vem eu volto com mais pedras vulcânicas, hein? Combinado, valeu, Fausto. Olha, Infância de Romeu e Julieta vai ao ar de segunda a sexta, às 15h para as 9h. Não perca, hein? E você? Tá calor por aí, hein? Tudo indica que essa sensação vai aumentar nos próximos dias.
uma empresa privada de meteorologia emitiu um alerta que deixou muita gente preocupado. A Metsul informou que o Brasil vai viver, gente, uma onda de calor excepcional e que o Centro-Oeste deve enfrentar temperaturas máximas entre 40 e 45 graus. Aqui na redação, quero dizer para vocês que o pessoal já começou a sentir calor só quando viu essa notícia. Michael Leão tá arrumando ali uma sombrinha, gente, já pensando nessa temperatura, tomando uma água. Porque vou te contar, essa última semaninha aqui, todo mundo pensando que ia poder aproveitar a última semana do inverno para dormir ali com o cobertorzinho, nada disso, né? Vivi, que inverno que é? Isso tem mais cara de verão, num calorão desse. A gente tem vivido recorde de temperatura aí nos últimos dias. Aqui no DF, só para tranquilizar, para quem tá em casa, ouviu falar aí 40 graus, ficou, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer? Se já tá tão quente, só nesses 34, quando chegar nos 40 ninguém aguenta, né? Mas aqui pro Centro-Oeste não tem essa, na verdade pro Distrito Federal especificamente, não tem essa previsão dos 40. Vai ficar ali na temperatura na casa dos 34 graus, mas que também já é quente demais. Amigo, tô ouvindo você descendo de lá pra cá, me conta uma coisa, parece que quanto mais você anda, mais quente fica? É verdade, mais quente fica, o calor tá terrível, irmão. E se chegar ali perto da casa dos 35, 37 graus, você vai fazer o quê? Rapaz, sabe o que vai acontecer, irmão? Só se nós pedir chuva a Deus e clamar a Deus pra chover mais forte, pra resfriar o tempo, né? Desse jeito, daqui a pouco a gente vai estar fritando ovo ali no asfalto. É verdade, daqui a pouco nós vamos estar lá mesmo. Henrique, obrigado pela sua participação, deixar você continuar descendo sua caminhada aí, que ainda tem chão. Vivi, a gente estava reparando que boa parte das pessoas que passam por aqui já estão passando com guarda-chuva para se proteger desse sol que tem esquentado bastante. O Henrique até brincou de pedir para Deus a chuva, né? Ela já está perto ali, tem uma previsão, Vi, para que com o início da primavera também cheguem ali as primeiras chuvas, mas se engana quem pensa que a chuva chega espantando o calorão, viu? Nesse primeiro momento ali, nessas primeiras chuvas, ela vai estar acompanhada ali, chove um pouquinho, refresca e depois vem calorão de novo, Vivi. Olha, vou te contar, viu? A gente já tá sentindo daqui, só de te olhar aí. Obrigada, viu? Vocês tomem cuidado com esse calorão todo, se hidratem ali como o Michael. E escuta, atenção também, porque estão abertas as inscrições para castração de cães nas 5 clínicas conveniadas da Secretaria do Meio Ambiente. Muita gente fica atrás dessa notícia. Então, nessa segunda edição da campanha, vão ser oferecidas 4.000 vagas para cachorros e cadelas. Tudo de graça, hein? Os tutores interessados podem se inscrever pela internet no site sema.df.gov.br ou presencialmente na Administração Regional de Samambaia. Haverá distribuição de senhas em 2 dias. Anota aí, hein? Hoje, apenas para cães machos e amanhã, somente para as fêmeas. É isso. Muito obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde, boa semana. Te espero de novo amanhã. Um beijo para você e fique agora com a SBT Esporte Brasília. Tchau, tchau.